Alô, inscritos e seguidores deste canal, sejam todos bem-vindos. E eu já tinha deixado aí uma mensagem dias atrás que eu não estava gravando mais por motivos de saúde, que eu fiquei mais de 2 semanas gripado, com a garganta ruim, tossindo, espirrando, não tinha a menor condição de eu poder estar aqui. E além de doente, a correria do trabalho. Aí a minha energia, só eu sei aqui como é que eu tava, mas eu já estou bem melhor. E assim, mas eu tô de volta aqui e eu gostaria de partilhar com todos vocês um momento assim inédito, um momento atípico, onde eu estou com um confrade na minha casa. Um amigo aí que eu já tenho amizade com ele já de um tempo. Então eu vou fazer aqui uma fala inicial e depois eu vou passar a palavra para ele aqui, para que vocês o conheçam, né? E a gente vai fazer um bate-papo. Você está convidado a nos ouvir aqui num bate-papo. Eu fiz algumas anotações. Esse bate-papo, se ele não tivesse ocorrendo agora, ele iria ocorrer de uma outra maneira, ou de repente numa live, ou uma gravação telefônica, onde eu ia fazer a captação do áudio. Eu já tinha feito esse pedido a ele. Como aconteceu dele vir me visitar, então eu falei, vamos aproveitar que a gente está aqui cara a cara, a conversa fluirá muito melhor. O rapaz que eu trouxe aqui, claro que eu não poderei revelar a identidade dele, mas eu dei um nome aqui. Eu vou chamá-lo aqui de Wilker. Wilker. Um nome quase parecido com o dele. Esse rapaz, aliás, ele me conheceu primeiro no canal. É como um de vocês, dos muitos que aqui acompanham. E quando eu abri o segundo grupo, quando eu criei o segundo grupo no Telegram, ele foi uma das primeiras pessoas a entrar nesse grupo e dali a gente começou uma interação. Eu percebo que é um crédito, uma confiança tão grande que ele me procurou via Telegram com seu perfil pessoal. E eu com o meu mesmo de Vitor Ronk e o dele pessoal. E a gente começou sempre conversando, era conversando no grupo, conversando fora do grupo. E um ponto em comum que eu tenho com esse jovem é que ele é meu conterrâneo. Nós dois somos paraenses, nascidos no mesmo estado aqui, ele noutra região e eu aqui na minha cidade. E com histórias de vida também muito parecidas, inclusive esse é o meu objetivo. Por que que eu o convidei para esse diálogo? Porque para que todos vocês aqui vejam que mesmo quem veio da pobreza, quem veio de muitas dificuldades, traumas familiares, muita coisa de ruim, é possível sim construir uma nova história. Então esse conteúdo aqui, a gente teve uma conversa antes de fazer a gravação e eu deixei bem claro. Podemos citar os percalços da vida? Podemos, mas a pegada aqui não é dramatizar, se vitimizar, mas sim mostrar com as nossas histórias, a minha que já é conhecida aqui e a dele, que ele vai compartilhar até onde ele puder, como uma demonstração de que é possível sim escrever uma nova história na nossa vida, história de vitória, de superação. Esse é o meu objetivo, é mostrar para muitos aqui. Talvez tenha muitas pessoas aqui que seguem este canal que às vezes não enxerga perspectivas, se acha incapaz, acha que por conta dos traumas não tem como. Só um momento. Perdão aqui. É, esse é o nosso objetivo e fazer o compartilhamento aí de alguns assuntos interessantes aqui. Não vai ser só eu botei aqui pra gente falar como é que a gente se conheceu, a trajetória de vida, o que foi a vitória alcançada, as grandes vitórias alcançadas e o que vai suceder daqui pra frente. O que já sucedeu comigo, o que poderá suceder com ele. Eu estou diante aqui do Wilker, um rapaz, você tem 27 anos, viu? 27 anos. E aqui eu me sinto assim honrado da sua presença, porque para mim você é uma referência muito positiva
Eu acho que essas são as histórias inspiradoras, como a sua, né? Eu acho que eu falei aqui como foi que eu conheci o Wilker e a gente foi construindo essa amizade, uma confiança. Eu tenho muito a gente, todos nós aqui somos defensores do anonimato. Eu continuo nessa pegada também, mas o anonimato não quer dizer que eu tenho que viver isolado completamente, que eu não possa ter minhas amizades, que eu não. Eu fui muito. Eu até sofri no passado por amizades ruins que eu tive aqui no hall da minha vida pessoal, na minha cidade. Mas hoje eu me sinto assim premiado quando eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas bacanas, pessoas com histórias de vida muito boa que me mostra que o mundo não está perdido. Isso aqui é quando eu vejo cada uma pessoa maravilhosa que eu conheço aqui nesse canal, e isso me dá mais motivação para viver, para continuar tocando a vida para frente, porque eu sei que as pessoas boas existem. Existe o grupo que, por mais traumas, por mais problemas que tenham passado, não escolheu ser mais um elo do ciclo maligno de repetir abusos, de continuar espalhando a maldade, mas sim romper. Eu rompi esse ciclo na minha vida, chegou em mim e parou. O ciclo de abusos e maldade. E assim, eu tenho certeza que é com o meu confrade aqui, o Wilker. Então, assim, Wilker, eu vou passar a palavra aqui para você. Você pode se apresentar pra galerinha aqui e fala como é que tu me conheceu. E eu gostaria, se fosse possível, também, que você contasse um pouquinho da sua trajetória lá para trás e, e aí em algum momento, se for necessário, eu posso ir interrompendo aqui. Pode ir falando. Olá pessoal, então o Vitor me deu o pseudônimo aí de Wilker, né? Então me chame aí, me conheçam por Wilker, né? Então conforme o Vitor tinha ressaltado aqui, eu nasci aqui no Pará e eu acompanhava vários canais da Red, Pio, e quando eu conheci o canal do Vitor, eu me identifiquei muito com os relatos que ele mencionava, principalmente com relação à infância dele. Eu acabei me identificando, a nossa trajetória de vida, principalmente no período da infância, foi muito parecida. E aí, depois que eu entrei no grupo dele, no Telegram, eu busquei ter mais um contato mais íntimo, justamente para conhecê-lo, buscar conhecê-lo, né, pessoalmente. Já que nós éramos, aliás, somos conterrâneos. E nossa trajetória de vida é bastante parecida, conforme eu tinha dito, né? Então, um dos pontos aqui que o Vitor pediu para mim comentar foi como que foi minha trajetória de vida. Então, eu nasci numa cidade pequena, relativamente pequena, filho de uma mãe solteira de 4 filhos, numa situação de extrema pobreza mesmo. Nasci ali no final dos anos 90. Minha mãe não tinha estudo, então a minha perspectiva de vida era praticamente nula. Basicamente, nós vivíamos do auxílio do governo, Bolsa do Família. Bolsa Família, exato. Então, minha infância foi marcada por pobreza, abusos, muita violência em casa, enfim. O esperado era que eu tivesse uma trajetória, um futuro como qualquer criança pobre no Brasil, né? Que é crescer, encontrar um subemprego, ou se não, entrar para a criminalidade ou para o alcoolismo ou algo nesse sentido. Mas eu, graças a Deus, eu segui outro caminho. Eu queria. Eu vou. Pode ficar aí. Só aproveitar aqui, o que a gente está tratando aqui é de fatos, né? Mas eu me lembro que
em algumas conversas que eu tive com você, Sim. eu vou aproveitar o ponto que tu falou assim, que você, ao todo são quantos irmãos? Quatro É irmãos. você e mais três, então, né? Isso. Eu me lembro que você comentou que parece que cada um de vocês era de um. A sua mãe teve Ah, assim, sim, você é o isso, cara. pai. Isso. Pessoal, aqui assim, eu tô tratando isso aqui é com seriedade, com responsabilidade. A gente não é debochando do rapaz, nem faltando com respeito com a senhora mãe dele. São fatos. Inclusive, isso aí, tu concorda que existe milhões de Sim, situações aqui no sim. nosso país, né? E eu mesmo, muitas das vezes, eu tenho as críticas, acho que os inscritos também têm a crítica. O que que funciona como regra, né? Nessa questão da mãe solteira. Eu sou um professor, eu trabalho na escola pública, eu lido com dezenas, centenas de Uhum. famílias regidas por mães solteiras. E. Pode ser, pode ser. Geralmente, como regra, é que a tendência é a maledicência, é o mau comportamento, é, é o desinteresse, é o ódio, é a violência, mas são atributos ruins que vêm desses históricos, sabe? Mas aqui me surpreende, dando teu histórico, porque tu tens uma personalidade, um perfil diferente. Tu veio desse mesmo histórico, que eu diria que foi até mais complicado do que o meu. Mesmo com todas as turbulências, mas não, é meu pai, minha mãe, né? Minha irmã, filha do mesmo pai, do mesma mãe. Já a tua história foi, eu diria que foi mais dramática um pouco do que a minha nesse Sim. sentido, né? E eu quero só reforçar que mesmo no meio de situações tão ruins, mas eu vejo sempre como uma escolha. Tu vai prosseguir aqui, mas eu deixo uma pergunta para ti. Você ser o que você foi no seu desenvolvimento até chegar aos dias atuais, para ti, tu concorda comigo que foi uma escolha sua? Você escolheu Sem percorrer dessa dúvida. forma e não Sim, seguir sim. como muitos que a gente vê? Foi uma escolha minha. Olha, minha mãe, ela criou a gente com bastante violência, porque era O padrão o da época. padrão da época, né? Bater e tal nos filhos. Só que ela tinha um ponto positivo, que é o seguinte: ela aconselhava a gente a ser pessoas honestas, de bom caráter. Por mais que Sim, ela fosse mãe solteira, mas ela tinha essa inculcado na mente dela que deveria aconselhar bem os filhos, educar. E isso ela sim. fez. Na base da autoridade, da violência Rígida, também, rígida, a exatamente. sua. Exatamente, mas isso foi algo positivo da parte dela. De ter buscado orientar a gente para ser pessoas honestas. Tanto é que os quatro filhos. É isso que eu ia te perguntar, porque eu só conheço você, né? Eu só te conheço, eu não sei como é que é Aham. seus irmãos. Como Todos é que são são os seus irmãos? são Eles são boa pessoas. índole, todos de boa índole. Ô, meu irmão, que bom. Esse é ponto que nós não tínhamos Entendeu? conversado antes, né? Sim, sim. Minha mãe teve muitos erros, até Uhum. porque ela me bateu em mim, e nos meus irmãos muito, e eu até trago um pouco desses traumas devido a esse período de muita violência. Mas nesse Uhum. aspecto ela foi correta na nossa educação, né? No que Então, ela ensina, os ensinamentos, os né? ensinamentos Assim, existem, exatamente. De não se envolver com coisa errada, de ser pessoa que não pega nada de ninguém, de seguir o que é certo, de trabalhar, de estudar também. Ela, assim, não me incentivava muito no estudo porque, como ela própria não tinha não estudo, estudou? então na família de baixa renda pobre, geralmente a gente não é ensinado a estudar, né? Uhum. E sim a trabalhar. E ela focava muito, inclusive, o ponto principal era isso. Não, você tem que crescer, trabalhar e ganhar seu dinheiro honestamente. Então, nesse ponto eu acho que ela fez o certo, né? Mas é o seguinte, prosseguindo, né? Prosseguindo. Então, eu fiquei na cidade que eu nasci até os 18 anos. Quando eu estava no período ali da adolescência, eu estava fazendo ensino médio. Eu sempre fui um bom aluno, desde do infantil até o ensino médio. Eu sempre fui um bom aluno assim na escola. E até o ensino fundamental, embora
bagunçasse muito, Uhum. brigasse muito na escola, porque carregava a violência de casa para a escola, né? Uhum. Reproduzia a violência de casa na escola. Só que ainda assim eu sempre fui, e eu acho que isso é uma questão minha, que eu acho que vai de indivíduo para indivíduo. Eu sempre fui muito inteligente, desde pequeno, desde criança, eu sempre fui Sim. muito inteligente. Então eu era bagunceiro, mas Se se esforçava nos esforçava, era estudos. inteligente, exatamente, tinha facilidade em muitas áreas. E aí depois do que eu cheguei na sétima, que na época ainda era, a gente chamava de série, né, na sétima Uhum. série, que hoje é o oitavo ano, eu sempre tinha professores que me aconselhavam, e aí os conselhos desses professores foram entrando na minha mente. Eu fui internalizando aqueles conselhos e aí a partir da sétima série eu parei de bagunçar, de brigar na escola e foquei mesmo só em estudar. Só em estudar. Eu pensei assim, não, eu tenho que estudar porque é algo positivo, é algo bom que vai ser bom para mim, né? Aí então a partir daí eu sempre estudando, me dedicando na escola. Quando eu cheguei no ensino médio, minha mãe me pressionou para trabalhar, entendeu? Pressionando Uhum. para trabalhar porque eu já estava numa idade um pouco avançada, quase chegando nos 18. E como ela ainda estava criando eu e meu irmão, Uhum. as outras os outros dois filhos, que eram duas mulheres, já tinham saído de casa, mas eu e meu Ah, irmão tu ainda já era moravam. dos mais. Tu e teu irmão eram os mais Os novos, mais né? novos, exatamente. Entendi. E aí ela não tem que trabalhar, tem que trabalhar. Só que eu resisti. Na verdade, eu até comecei a trabalhar numa cerâmica, mas eu trabalhei um dia lá e não Entendeu? aguentei por causa do serviço pesado, muito pesado. Aí eu resolvi abandonar essa questão de trabalhar. Aguentei a pressão, as humilhações, né? Em casa. Era chamado de vagabundo, de Uhum. todas as humilhações, mas eu aguentei só para focar no estudo. Isso para terminar o médio, Para né? terminar o médio, Uhum. exatamente. Então, mesmo sobre brigas, humilhações, eu aguentei até eu terminar o terceiro ano. E aí, quando eu terminei o terceiro ano, eu resolvi fazer faculdade, né? Fiz o Enem e aí resolvi entrar na faculdade, na universidade. Nesse período, eu tomei uma decisão que mudou minha vida, que eu acho que poucas pessoas teriam coragem, eu Na tenho sua coragem, idade. isso, na verdade, de fazer isso. Que é o seguinte, eu tinha juntado R$ 600 desde o primeiro até o terceiro ano, assim, em bicos que eu fazia e Uhum. tal. E aí eu peguei esse dinheiro, quando eu fui aprovado na universidade, na faculdade federal, peguei esse dinheiro, era o que eu tinha no bolso. Resolvi viajar para a cidade, fazer a matrícula, depois voltei. Aí quando foi para começar as aulas, eu fui de vez. Só com esse, como eu já tinha gasto na primeira ida para fazer a matrícula, eu já não tinha mais R$ 600, né? Uhum. Acho que tinha uns 400. Mas foi com esse dinheiro que eu resolvi viajar. E essa ida sua para estudar? Porque Ah, desculpa te interromper. É sim, tipo não. assim, tem os casos que o aluno vai, o jovem vai para estudar com apoio. Não, vá, meu filho, que eu vou mandando o que eu puder, tudo. Não, não, Ou não, tu não. foi mesmo assim por tua Foi conta. por Tua minha mãe não conta, tinha não como. tinha como Uhum. ajudar. O meu pai, esqueci de mencionar o caso do meu pai. Meu pai, eu o conhecia, só que ele nunca me ajudou financeiramente. Uhum. Eu tive um padrasto durante um período que ele me ajudava, mas também eu não cobrava muito porque não era Tu entendia meu que não pai, era da né? alçada Não era dele, né? obrigação dele, né? Uhum. Só que eu saí sem ajuda de mãe nem de pai, nada, cara. Só eu mesmo meti a cara no mundo, entendeu? Porque o que mais me moveu? Porque eu sabia do meu potencial, entendeu? Sim. Eu sabia que o potencial que eu tinha eu não poderia ficar ali naquela cidade sem oportunidades nenhuma. Tinha que sair, que encarar o mundo, né? Então o que mais me movia era isso. Eu saber do. Porque eu sempre cresci recebendo muitos elogios na Na escola, né? escola. Aí eu falei assim, não, não é possível. O potencial que dizem que eu tenho, ficar aqui, eu tenho que sair. Então isso foi o principal questão que me moveu. Aí beleza, saí. Aí assim, uma dica para quem pode estar passando pela minha situação que eu passei. A minha estratégia foi, eu escolhi uma cidade pequena para me estudar,
que eu não teria muitos problemas com transporte, com custos iniciais. Uhum. Uma universidade que oferecia moradia e também um auxílio para você se manter, entendeu? Então isso foi a estratégia que eu tive. Eu fui conseguir a moradia, ou seja, não gastava com aluguel e também consegui depois um auxílio que eu consegui me manter durante um certo período. Então assim, para quem não tinha nada, uma De pessoa, né? repente as Exatamente, portas se abriram, né? exatamente. Um jovem pobre. E olha que eu saí, eu ainda não, assim, eu não saí com isso garantido. Eu fui só pensando, não, chegando lá, a ideia é conseguir isso por meio da universidade. Não estava garantido. Mas o primeiro passo eu dei que foi ter Qual, coragem. qual foi o ano, assim, que tu iniciou, só para me Foi fazer em uma associação? 2016. 2016 foi o teu primeiro ano da graduação, né? Isso, É porque isso. assim, eu não sei de que ano que começou. Eu me lembro quando eu ingressei na minha. Agora Jazinho, eu te passo a palavra. Só para fazer umas considerações aqui. Eu me lembro quando eu iniciei minha graduação eu vou considerar 2004, porque 2003 eu fiz um ano, mas desisti. Então 2004 foi a que eu comecei e fui até o fim, né? E eu me lembro aqui onde eu moro, eu não, diferente de você, eu tive uma oportunidade de poder estudar na mesma cidade que eu morava, né? Eu acho que até eis aqui uma prova de que uma mesma situação, se você pegar 10 pessoas para passar a mesma situação que eu e você passamos, de família, de pobreza, cada um reage de uma forma. Um poderá ficar deprimido, outro ficará revoltado. Você, mesmo diante de todos os problemas que havia, você viu uma luz à frente, você cultivou isso na sua cabeça, a esperança, a expectativa, você acreditou em si mesmo e foi correr atrás, né? Eu, por exemplo, eu já não tive muito a postura sua na época, assim, eu não era essa pessoa tão, assim, de acreditar em mim mesmo. Pra você ter uma ideia, eu me esforçava, até hoje eu ainda carrego, eu tenho esse problema, eu quero até aprender com você aqui, né? Mas eu tenho uma insegurança muito grande. Por exemplo, quando eu estudei para fazer o vestibular, quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o vestibular, eu fazia acreditando que não ia passar, eu ficava, porque eu sempre como é que a gente fala? Eu me media por baixo, sabe? Eu me nivelava por baixo. Eu sempre achava que os outros eram melhor do que eu, que tinha gente superior a mim. E eu ficava, vou fazer esse vestibular. Mas, cara, eu lembro do dia. O segundo nem tanto. Eu vou falar quando eu passei no vestibular da primeira vez. Meu amigo, eu fui tomado de uma alegria. Naquela época, hoje todo mundo, qualquer um pode passar no vestibular qualquer, mas naquela época era muito assim, restrito. Não era todo lugar. Aqui, mesmo onde eu moro, via muita gente da capital do estado para cá, tudo de outros municípios vinha concorrer aqui, né? Porque era poucos campos que tinha distribuídos pelo estado. Sim. E eu pensava, na minha cabeça, eu estudando, eu pelejando, igual eu faço até hoje, mas eu ficava assim, caramba, eu acho difícil eu conseguir. Isso é no pensamento, assim, sabe? Lá no meu pensamento, eu acho difícil eu conseguir, porque, não, tem gente melhor do que eu, tem gente que se prepara melhor do que eu, e eu não vou. Cara, quando eu saiu a lista que meu nome estava dentre os aprovados, eu lembro que eu, eu fui diretamente no prédio lá, né, da instituição e tive acesso à lista dos aprovados. Eu saí louco assim de lá e eu fui direto para casa de uma prima minha que morava perto, mora até hoje perto do local. Eu cheguei gritando que a minha prima pensou até que pensou que tinha morrido alguém, mas eu digo, não, menino, não morreu ninguém, não. Eu fiquei abraçado com ela e dando pulos de alegria. Foi uma alegria muito grande, assim, para mim naquele momento, né? E eu acho que essa alegria ela foi grande, foi porque eu mesmo não acreditava, eu achava que eu não. Infelizmente, uma sequela que não que todos acontecem, mas é tendente a acontecer. Quem teve muitos traumas, pelo menos em família, é a questão da baixa autoestima. A gente tem uma tendência, às vezes, a não confiar em si mesmo, achar que não é bom o suficiente, que não. Então, assim, eu me sinto feliz aqui por você, porque eu acho que tu não ter. A tua mente não direcionou para esse lado, assim. Eu acredito que em algum nível pode ser que tu tenha tido, assim, um medo, uma insegurança, uma Depois coisa. te falar em que sentido que isso se manifestou em mim, mas não foi nessa Não questão foi do estudo, mas de outro aspecto. de outro aspecto. Aí, ou seja, porque agora sim,
Igual eu te falo, é um trem, em mim é tipo como se fosse uma montanha russa, um trem embaraçoso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho essa insegurança, é um trem oscilante, assim, sabe? Uma hora, eu vou exemplificar aqui como se fosse uma balança. Imagine que uma hora na minha balança psicológica, os pensamentos de não confiar em mim mesmo parece que pesa mais, sabe? Já em outro momento, a autoconfiança, a crença de que eu sou capaz, pesa mais. E hoje já pesa, e hoje em dia pesa muito mais até pelas conquistas que eu tive, né? O que eu consegui, mas aquilo ali pra mim foi assim, uma grande demonstração de que, poxa, eu não sou aquilo que eu estava achando, eu pude conseguir também, né? Então, assim, pra mim foi vamos botar entre aspas, foi um pouquinho mais fácil do que pra ti, porque foi na minha cidade. Sim, Eu continuei aqui, minha despesa não foi tão grande, mas o que é o ponto que eu quero chegar? O que tu falou da bolsa, né? Lá, já, ó, esse ano, 2024, faz 20 anos que eu ingressei no curso de graduação, que foi de fato que eu me formei. E eu me lembro, na época, de colegas da turma que eu estudei. Eu tive alguns colegas que vieram de longe, mais de 1.000 quilômetros de distância daqui, não tinha essa bolsa, cara. Não tinha. Eu posso te. Assim, aqui a gente está compartilhando uma informação. Agora eu te passo a palavra, tu vai nos relatar aqui como é que foi essa questão da bolsa. Mas há 20 anos atrás eu tive, assim. Eu pude ver de perto casos de colegas. Aqui é a história real, que passaram fome. Aqui perto da minha casa tinha um colega meu de turma que ele chegou aqui, ele não conseguiu trabalho. Primeiro ele ficou dormindo, quando ele chegou igual, sei lá, se ele veio com R$ 50 no bolso foi foi muito. o meu caso também. Ele chegou sem nada aqui na cidade, com a cara e a coragem. Aí o que ele fez? Ele comunicou à coordenação, à direção lá do campus, que ele não tinha nada. Aí a direção deixou que ele dormisse numa residência que era dos professores, os professores que vinham ministrar módulos. Só que ele não deixaram ele ficar muito tempo. Ele ficou, sei lá, menos de um mês nessa casa. Aí ligeiro tocaram com ele de lá, não podia ficar, né? E olha, eu lembro de nós na turma ajudar, quem pôde ajudar com dinheiro. Aí, qual foi a salvar? Aqui foi um caso também atípico. Eu tô contando um exemplo aqui. Eu sentia que ele era um pouquinho malandro assim pro lado de mulher. Ele era um trintão já. Eu tava com 19 para 20, uns 20 anos. Ele já tinha seus 33 anos, esse rapaz. Ele era negro. O que ele fez? Numa outra turma, num outro curso, ele conheceu uma mulher que veio da capital do estado pra cá. E ela tinha uma situação Boa, boa. financeiramente. Aí meio que ela alugou uma casa e foi morar junto com eles. Eles ficaram juntos. A única coisa que eu digo talvez foi um pouquinho a cafajestice dele, não Não, sei. não. E aí ele ficou. Nessa época, isso não foi de imediato, não. Talvez ali pelo terceiro mês que ele estava aqui, ele foi morar junto com essa mulher e essa mulher a ajudou nessa questão. Mas eu ainda vi ele chorar as pitangas. Eu vi ele chorar as pitangas lá pra gente, falando que tava sem ter o que comer. Hoje eu vim assistir aula, eu não tomei café, eu não almocei. Aí às vezes os próprios colegas de turma ficavam com dó. Não, pois hoje tu passa lá em casa, come lá em casa. Ou dorme, um ajudava, outro ajudava, até que ele conseguiu. E não tinha bolsa, cara. Não tinha bolsa na época, em 2004, aqui. Aí, o que que tinha na época? Existia cargos dentro da universidade, auxiliar de biblioteca, auxiliar na secretaria. Tinha umas vagas, aí o que, que eles faziam? Eles pediam pra gente botar currículos, tinha um currículo, era igual uma empresa. Na instituição pública parecia uma empresa. Aí eu me lembro de um dia que já tinha recolhido todos os currículos, analisado, aí tinha a entrevista. Me lembro que a gente ficou assim num corredor, aquele monte de alunos, né, que precisava. Aí eu entrava lá, era uma equipe de professores junto com a diretora. Aí a gente sentava, ela tinha ali aquela conversa, mas eu vou ser bem sincero. Tu já ouviu falar no serviço público, quando é para se contratar, tu já ouviu falar do QI, da puxação de Sim, sim, saco? sim. Eu vi pessoas que conseguiam vagas para trabalhar em cargos, era um salário mínimo. Não era mais do que isso, um salário mínimo na época, para trabalhar meio período. Só, cara, se não tivesse assim, não, foi o fulano que indicou, ou é amiga a mãe de fulano, ou o pai de fulano tem uma influência com a direção, ou ele é muito puxa-saco, às vezes tinha isso, né? Se puxasse muito, lambesse o chão, que essa direção pisasse, aí conseguia essa vaga. Eu me lembro muito de mim e da Mariana, que foi minha melhor amiga no curso de graduação. Todo ano, quando tinha esses seletivos dentro da universidade,
A gente entregava o currículo, participávamos da entrevista, pergunta se eu consegui. Eu tirei os 4 anos na graduação, nem eu e nem a Mariana conseguimos vaga para trabalhar. Porque era tudo. Eu me lembro, a Mariana escumava de raiva. Tinha dia que ela falava: Vitor, eu vou lá na sala daquela diretora e vou xingar ela todinha, aquela desgraçada, porque eu preciso, você precisa. E a gente via que pessoas que ocupavam aquelas funções eram pessoas que nem precisavam tanto. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que talvez para os ouvintes aqui não vai ter, que eu percebo que aqui é um público muito conservador, mas eu sou assim: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. É tipo assim, vamos dar os créditos a quem é devido. Mas me parece, me corrija você, se você já veio de uma outra época, de 2007 para cá, que já era no governador Lula, e você falou para mim que veio da Universidade Federal, né? Sim, Eu sim. tenho a impressão que os programas de bolsa para o Foi do estudante, governo para que ele Lula. se mantenha, Do governo Lula. foi dentro do governo Lula. Na verdade, eu entrei no começo do governo Lula, mas ali no início, eu acho que ele implementou isso aí, acho que foi no segundo mandato Ele dele. estendeu. Ele não só é, é, estendeu as bolsas para os estudantes de graduação, como ele ampliou as universidades interiorizando-as. Aqui eu estou Entendeu? pensando, porque assim, eu fui da estadual, eu me formei na universidade estadual. Tu foi da federal. Na estadual não tinha esse apoio. Inclusive, às vezes era comum, eu na minha turma mesmo desistiram 4 alunos. 4 alunos não formou, foi embora, foi trabalhar, foi fazer alguma coisa. Meu amigo, eu mesmo, os 2 primeiros anos meu de graduação foi sofrido, até porque eu cheguei num ponto que eu estava exausto. Tu lembra do que eu te falei do hotel, né? Eu Uhum. estava exaurido daquele hotel, de tanto ser explorado, então eu preferi largar daquilo ali e ficar no bico. Lá um dia aparecia uma pessoa para me chamar: vamos, não, me ajuda a pintar uma casa lá, me ajuda a carregar tijolo lá. Eu ia lá e ajudava e ganhava uma mixaria de dinheiro. Enfim, a outra metade eu já melhorou um pouco, porque eu consegui um cargo para trabalhar na saúde. Eu fiz um concursozinho básico e fui trabalhar na saúde. Aí já deu uma melhorada para mim, né? Mas não tinha. Então, tu entrou numa época, eu diria que já foi um pouquinho melhor, porque teve essa bolsa. Eu não sei como é que era o critério. É isso aí, eu vou te passar a palavra, tu pode explicar. Realmente, o que eu estou te perguntando, eu não sei. Assim, a primeira vez que eu estou conversando com alguém nesse sentido. Era igual? Foi comigo? Tinha que passar por uma entrevista, fazer um cadastro? Como é Vou te que era? explicar aqui. Só para deixar claro que no início, porque eu não ganhei a bolsa de imediato, no início eu passei por uma pindaíba também. Passei fome, dormi no chão. Eita. Quando eu cheguei, eu fiquei na casa do estudante, mas só que eu ainda não tinha conseguido ficar lá permanentemente porque tinha que passar por um processo burocrático. Então eu me juntei com alguns colegas e a gente alugou uma casa. E aí eles também estavam fodidos, entre aspas, financeiramente. Aí três Sim. lascados. Não, eram quatro lascados na casa e assim, eu não tinha nenhuma rede para dormir. Tive que dormir no chão. Comer era uma vez só No no dia. dia, exatamente. E assistir a aula com o estômago saindo pelas costas, entendeu? Então eu passei ali foram uns 6 meses Na na pindaíba. pindaíba, 6 meses, até eu conseguir a bolsa, até eu conseguir a moradia permanente, entendeu? 6 meses. Ah, não, peraí, era a bolsa e a moradia permanente. Dois Isso, benefícios. exato. Aí como é que era a bolsa? A bolsa era um programa que tinha lá, institucional do governo federal, das instituições federais, Uhum, que selecionava estudantes para participar de um programa relacionado a cursos que tinham de uma área uhum, específica, né? E aí como é que era a seleção? Com base nas notas, no desempenho acadêmico do aluno, uhum. entendeu? E na frequência também. O histórico, assim, financeiro, assim, Não, não, isso nesse aí não caso não. Mas contabilizava. só que tinha outras bolsas que eram baseadas nisso, que é o Uhum, tal o auxílio permanência. Na minha época não podia acumular, entendeu? Eu tinha dado entrada nessa bolsa permanência, que era baseada na situação financeira. Quem era pobre, né, só uhum. ganhava quem era pobre e não estava sem condições de se manter. E essa outra que era outro tipo de bolsa que não tinha nada a ver com questão financeira, era baseada no desempenho
acadêmico do aluno. Como eu consegui essa do desempenho acadêmico primeiro, aí não deu para me acumular com essa outra. Só que hoje já é o contrário. Da minha época para cá mudou. Hoje o estudante pode acumular as duas bolsas, que hoje está dando mais de R$ 1.000, as duas bolsas. Na época não. Na época só podia ter uma, né? No caso, na época era R$ 400. Essa bolsa até aumentou, agora está 700. O governo aumentou, está 700. Então, com esses R$ 400, depois que eu consegui, com a moradia, aí fiquei tranquilo Já pôde, para estudar. pelo menos fazer as 2 refeições. Exatamente, pelo menos fazia as 2 refeições por dia. Aí eu, né, comecei a estudar e tal, sempre um bom aluno, focado 100% na universidade. E chegou um período que depois a gente até pode falar sobre um relacionamento que eu, de uma professora que eu me envolvi no ensino médio. Sim. Mas a gente pode falar isso outra hora. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Peraí. Professora do ensino médio. Eu vou me dar bem aqui, eu preciso fazer uma verificação bem aqui, só um momento. Tá. Então, eu, depois de 6 meses, consegui o auxílio, aliás, a bolsa e a moradia, 0,800. Aí, quando eu estava finalizando o primeiro ano da graduação, o pessoal militante de esquerda começou uma greve geral nas instituições federais. Na época, ali no pré-impeachment da Dilma, o pessoal estava querendo votar... Isso 2016, né? Isso, 2016. Aí o pessoal começou essa greve e eu estava lá na universidade. Eu estava ainda na cidade que eu estava estudando, né? E aí as aulas foram interrompidas, o pessoal ocupou lá o campus da universidade. Aí nesse mês, assim, quando iniciou a greve, saiu um concurso da prefeitura. E aí eu sentei a aula, eu pensei, opa, peraí, já que eu não estou estudando, eu vou estudar para esse concurso, já que a faculdade tá parada, eu vou estudar para esse concurso. Aí foi o momento, a oportunidade que eu vi para mim realmente ficar tranquilo ali os 4 anos da graduação. Tinha um cargozinho qualquer lá de ensino médio de técnica administrativa. Só uma pergunta, quando tu assumiu o cargo de nível médio, tu pôde acumular com a bolsa? Tu tinha Não. Aí cortaram a bolsa. Certo. Aí, beleza. Saiu o concurso, eu estudei, passei uns 3 meses estudando mesmo, focado, sem parar o dia inteiro, à noite, estudando. Aí saiu a prova, fiz a prova, acertei, errei só uma questão lá na prova, né? Sim. De nível médio. Aí quando saiu o resultado, como eu tinha errado só uma questão, eu passei em primeiro lugar. Aí, quando foi em 2017, quando voltou às aulas, eu já voltei concursado, já iniciei concursado, trabalhando. Aí eu passei 3 anos. os 3 anos, o restante dos 3 anos, tranquilo, porque o trabalho no serviço público não é desgastante que nem no privado, na CLT. Então eu fiquei tranquilo ali trabalhando, eu fui trabalhar na saúde, na Secretaria Municipal. E, enfim, aí eu pude terminar minha graduação sem problema. Mas para finalizar essa parte, o que eu acho interessante? Primeiro, eu tive a coragem de dar o pontapé inicial, que foi sair, mesmo numa situação totalmente desfavorável, ter saído, enfrentado o mundo, né? E depois ter abraçado as oportunidades que surgiram. Ter abraçado as oportunidades que surgiram. Então, mesmo jovem, com 18, 19 anos, eu entrei, tive oportunidade de escandear para outro lado, para putaria, para farra, que existe muito quando você entra na faculdade. Só que eu, de forma nenhuma, foquei nisso quando eu entrei na universidade. Eu estava querendo terminar meu curso, aproveitar o máximo possível e agarrar as oportunidades que apareceram. Mas eu acho que o mais importante mesmo foi eu ter tido a coragem de sair da situação que eu estava quando eu terminei o ensino médio. Que eu saí da zona de conforto, que não era necessariamente era uma zona de desconforto, né? Sim. Mas mesmo assim foi uma atitude que
que não é qualquer pessoa que tem coragem, né? Que tem essa coragem. Paguei o preço, né? Conforme eu disse, os 6 primeiros meses não foram fáceis, mas depois eu colhi os frutos Esse desafio que desse você desafio que encarou, eu né? encarei. Exatamente, exatamente. Eu queria aqui só reiterar, mediante o que ele expôs aqui, eu considero assim que a sua coragem é muito comum essa coragem, às vezes quando a pessoa já está com 28, com 30, porque já até amadureceu mais 18 anos a pessoa ainda está muito novo. Mas eu acredito que tu encarou isso aí também foi por tudo que tu estava vivendo. Assim, igual tu falou, a pobreza, de repente você se viu também cobrado. Eu ia não é querendo puxar o saco da sua mãe, mas isso aí não é só dela. A minha mãe também era assim, e muitas outras mães. Existe uma cultura, é a cultura a minha princesinha, né? A minha princesinha não precisa trabalhar, que é a filha mulher, né? Eu posso bancar ela, mesmo com dificuldade, eu vou dar o que ela precisa. Mas o filho homem, ele tem que, ele tem que se lascar para ela, tem que trabalhar, nem que seja ganhando Sim, pouco, mas sim. eu aqui, eu falo de uma realidade minha. A minha realidade era assim, podia ser ganhando moedinha. Eu podia ser não ganhando nada, mas tinha que estar ocupado. Não aceito você parado. Não aceito você sem fazer nada. Então, acabava nisso. Eu tive um certo apoio na questão do estudo, mais por parte da minha mãe. Assim, ela ainda me apoiou, ela deu os incentivos e até a defesa. Por o meu pai, isso eu já falei lá atrás, pelo meu pai, era para me estar na Junqueira. Ele falava era para mim. Que o futuro que ele tinha, que ele queria me dar era a roça, a Junqueira. Trabalhar de roça. Mas eu não quis. Aí a minha mãe, ela já foi um contraponto nisso aí, assim, de não. Eu quero que ele estude, eu quero que ele tenha alguma coisa melhor, né? E aqui eu cheguei. Eu queria também pontuar aqui, isso aqui era para eu ter falado era no início da nossa conversa, o quanto eu fiquei assim impressionado, admirado com as coincidências é, do modo de vida. São muitas coincidências que aconteceram contigo e aconteceu comigo, né? Tu, em plena graduação, foi trabalhar na saúde. Eu também, foi minha salvaguarda. Foi, Exatamente. foi trabalhar na saúde. Eu fui trabalhar de atendente na área da saúde e foi uma salvação. Foi uma salvação. Quando eu trabalhei no hotel, era tão pouco que eu ganhava, eu acabava ajudando aqui em casa. Então, eu lembro quando eu fui fazer a graduação, meu amigo, eu andava muito maltrapilho. Muito maltrapilho, assim, de vestimenta. Eu ia de sandália havaiana, short tectel, umas camisas véia surrada. Eu pude me vestir um pouquinho melhor. Eu já estava no meu terceiro ano da graduação. é, Quando eu fui também trabalhar na saúde, aí eu pude comprar umas roupas. Eu fui numa loja, eu lembro que eu comprei até parcelado, assim, foi aberto um crediário, comprei umas calças, camisas. Me lembro da minha amiga Mariana, ela também, na ocasião, ela também conseguiu, só que ela foi para outra função, outro cargo. E que ela falou, nossa, mas tu tá andando bem melhor vestido agora, tá bonito, as camisas, né? Eu comecei a melhorar um pouquinho, né? Foi a leve melhora. Mas aqui eu queria também, assim, colocar uma coisa. Tu sabias? Eu vou te dar um exemplo bem aqui. Não existe, eu não tem como, tem coisas que não tem como padronizar. Você vai ter no meio de, que até o ponto, ó, tá aqui na minha agenda, quando eu falo aqui de ricos e pobres, né? Nós vamos chegar nessa parte aqui da conversa. Olha, eu já conheci pessoas, eu vou te dar um exemplo aqui. De frente à minha casa, aquela minha amiga Mariana, ela tem um. Eles são 7 irmãos, mas só tem um homem, que é o caçula. Ele é mais novo do que eu, 5 anos. Hoje ele deve estar com seus 34 anos. O irmão dela caçula. Uma vez eu conversando, o que ela me contou, eu fui testemunha, eu vi isso acontecer. Por exemplo, a Mariana e outras irmãs dela, quando elas vieram fazer suas graduações, a Mariana, por exemplo, quando ela foi estudar comigo, nós passamos no vestibular, eu tinha 20 e ela tinha 36. Já era mãe de uma filha adolescente, já era casada. Mais da metade da turma que eu me formei era de pessoas já dos seus 36, 40, mais de 40 anos. Sabe, que com dificuldades voltaram a estudar, até porque era presencial o curso na época. E uma vez ela me lembro dela fazer esse desabafo. Ela falou assim: a mamãe, quando eu e minhas irmãs arrumava o primeiro namorado, ela já obrigava a gente a casar.
Já ajeitava, ajeitava. Aí ela, com essas palavras, ela falava pra mim, ela dizendo, a mamãe morria de medo de ter uma filha rapariga dentro de casa. Tipo assim, de engravidar, virar mãe solteiras. Uhum. Hoje a Mariana já é uma cinquentona, essa minha amiga. Ela dizendo, rapaz, eu casei com 17 anos, mamãe fez eu casar com 17 anos com medo de eu virar rapariga. Pra quem não sabe, aqui rapariga na nossa região seria o mesmo que puta, né? Prostituta. É comum a gente chamar rapariga. Aí ela comentando, ela, inclusive ela fala, tu não é nem doido de se casar novo, Vitor. Não case, não case novo porque não faz essa besteira. Tanto é que eu não sei, cara, assim, todas desembestou depois com esses casamentos, porque parece que casou assim mais porque a mãe Obrigou. obrigou, né? Mas enfim, assim, por que que eu tô falando isso? É porque muitas pessoas, elas foram buscar isso numa época que às vezes já estava casado, já trabalhava, já estava mais ou menos emancipado. Agora, uma coisa é a pessoa com 18 anos, 17, 18 anos, que não tem muita não foi instruído, não foi amadurecido, não está amadurecido ainda, não conhece os percalços da vida, igual eu, por exemplo, eu fui criado numa redoma religiosa da igreja, acreditando que em amor, em Jesus Cristo, que nós temos que, né, levar o amor para o mundo, levar Jesus Cristo para o mundo. E a gente sabe como é que é o mundo, principalmente aqui no Brasil, como é que é a sociedade brasileira. Para se tacar no mundo, para fazer escolhas desse tipo, uma coisa eu te digo, são poucas. Assim, as pessoas na idade que você estava lá atrás para ter feito da forma como você fez. O que é mais, tu pode pegar assim 99% das histórias. Tu vê muitos jovens. Aqui eu já vi dezenas e dezenas aqui. É o lugar que eu mais vejo jovens universitários hoje, ou é nos estágios, às vezes, no lugar que eu trabalho, ou então na academia. Eu vejo muito, até porque nas academias, o dono da academia sempre dá um desconto. Eles botam no painel lá, universitário, tipo, se eu tenho que pagar R$ 100 por mês na academia, ele faz 40, 50 para o estudante universitário. Eu acho que é por entender assim que eu nunca fui lá fazer questão disso, né? Assim, reclamar disso aí, mas eu entendo que é aquela visão assim, que o estudante universitário às vezes não trabalha, às vezes a família não tem boa renda, aí se ele tiver ali aquele pouquinho ali, R$ 40 para pagar, para treinar para o dono da academia já é uma vantagem, né? Ele tá entrando um dinheirinho no caixa dele. Então, mas a maioria, mesmo nos casos de pobreza, tu pode, se tu chegar para esse jovem conversar com ele, tu vai ouvir, não, mas meu pai me incentivou. Minha mãe me incentivou a vir. Eles estão mandando um pouquinho, mas está mandando para mim. Ou então vem. Eu vi uma senhora, que hoje eu sou muito amigo, que ela mudou lá da cidade. Ela é de uma cidade perto de Belém, chamada Castanhal. Ela veio com a filha dela. A filha dela alugaram uma casa e ela ficou morando com a filha para a filha estudar, que era no integral, né? Então ela foi bem mais fácil. A mãe dela aqui, a mãe dela ajudando a pagar o aluguel. Se formou, depois que formou, que elas voltaram lá para a cidade delas. E eu acho assim que você foi uma rara pessoa. Mas, lembrei, eu estava ainda agora dando um branco aqui, eu lembrei assim, eu estava, só para concluir aqui o raciocínio, eu estava falando da quantidade de coincidências, né? É, a forma como nós fomos criados, a pobreza, o ingresso, mesmo no meio da mazela, de muita dificuldade, entramos tu entrou numa universidade federal, passamos por dificuldades, você, assim como eu, conseguiu já uma vaguinha ali no serviço público, era um salário mínimo, né? Uma vaga de um salário mínimo e foi galgando ali os passos. Antes, deixa eu olhar aqui no nosso script. Deixa eu só arriscar aqui. Tu já falou um pouquinho da infância, de pai e mãe, né? A saída de casa. Pronto, agora, tu tinha citado ainda há pouco que tu queria frisar isso aqui, sobre uma professora do ensino médio. Nós ainda vamos voltar, nós ainda vamos falar de concurso, de estudar, de coisa, mas vamos abrir um parênteses aqui para fazer o momento comédia agora. Pessoal, o rapaz aqui, o Wilker, ele, pela amizade que eu construí com ele, a gente tem uma liberdade, assim, às vezes, de compartilhar um pouco das nossas vidas pessoais. E aí teve uma situação que ele, assim, de boa, ele aceitou compartilhar, assim como eu também já compartilhei das minhas histórias, que é falar um pouquinho da vida dele. Aqui a gente falou da vida em família, a vida como falou um pouco da vida de estudante, mas agora vamos falar um pouquinho
da masculinidade, de você como homem, um homem que já tem desejos, que tem tesão, né? Então, assim, em algum momento eu disse assim, olha, era para me ter falado de uma professora do ensino médio. Eu acho que são. Que eu me recordo, teve duas histórias que tu me contou. Foi uma da professora e depois na graduação teve de uma. Enfermeira. Não, a estudante e a enfermeira. Só que o que mais impactou e que inclusive fez eu conhecer a Red foi a enfermeira. Não, pera aí, para me recapitular. Qual foi o que eu falei agora? Tava esquecendo, eu tô esquecendo. Professora A professora não foi do ensino médio? foi no ensino Do médio. ensino médio. Depois tu me falou que quando tu foi fazer o curso de graduação, não teve uma cidadã lá que você chegou a ter um relacionamento, enfim. Essa era a enfermeira. Isso. Então só foi essas duas. Sim. Ah, não, agora eu tava achando que era três. Então é a professora e a enfermeira. Isso. Então, arrocha aí, conta aí pra nós. No ensino médio, quando eu estava no segundo ano, eu acabei traçando uma professora minha de química. E aí, e a gente se envolveu. Tu tinha quantos anos? Na época eu tinha 17. Tava no terceiro ano. 17 para 18, isso. Sim. Aí a gente se envolveu, ela começou a me dar mole. E aí um dia ela tinha meu WhatsApp e a gente conversava às vezes. Aí teve um dia que ela marcou pra ir lá pra casa. Pra sua casa. É, que ela disse que tinha uma coisa pra me dar, um presente, né? Chegou lá, era um bombom. Mas enfim, eu não vou alugar muito porque o foco não é esse. Mas assim, é só ressaltar que quando eu estava no ensino médio, eu me envolvi com essa professora. E quando eu fui fazer faculdade, ela continuou, a gente continuou ficando ainda, né? Ela saía do estado que ela morava, que eu morava, da cidade que eu morava, E e viajava. viajava para outro estado, só pra Ei, ficar. deixa eu só fazer uma, Sim. senão eu esqueço. Aqui, hoje em dia, pessoal, não é muito usada essa expressão, mas eu vou levar pro lado do humor. Muito, quando eu era mais novo, assim, um caso como esse aqui, sabe como é que a gente dizia? A gente dizia assim, porra, esse aqui tem um pau feito de açúcar e os bombons de chocolate. Meu irmão, assim, não, eu vou tomar essa liberdade aqui, porque assim, com todo o histórico que tu tinha, eu já vi, assim, eu já vi casos de um aluno que ficou com a professora, mas eu vou te falar qual é o aluno, o tipo do aluno. Tu já ouviu falar no Playboy? Aquele Playboy da família de classe média, que vai todo marombadinho, tem umas professoras que, crau, meu amigo, elas pegam mesmo, sabe? Pode ter 14 anos, 15, até porque não dá problema pra elas, né, geralmente. Mas assim, o que que tu. Assim, quais os atributos? Se eu não me falha a memória, acho que tu mencionou em algum momento um porte físico, foi? Tu chegou a treinar? Se tu puder comentar, o que que tu acha que fez essa professora se atrair por você? Eu não tive isso, por exemplo, quando eu estudava. Quando eu estudei. Eu acho que a questão da aparência influenciou, porque na época eu estava, conforme a gente disse, um porte físico considerável, eu treinava, Ah, sim. e também a questão também não era feio, assim, chamava um pouco a Uhum. atenção a aparência. Não muito, mas chamava um pouco a atenção em relação à aparência. E outra coisa, a inteligência também, né? A Que inteligência pro lado de uma perspicácia, assim, não, dos dos estudos. Tu estudos. acha que isso aí atraiu ela? Sim, eu acho que sim. Foi um ponto que atraiu, É entendeu? um caso atípico. É um caso atípico, Porque mas geralmente sim. o mala é o que atrai mais, assim, mulher, de Mas forma nesse geral, né? caso eu acho que sim, que a questão de eu me destacar muito Uhum. lá na escola, né? Atraiu. Eu sei que, enfim, ela Sim. acabou tomando a iniciativa, né? Que eu, né, não tinha intenção nenhuma de me envolver com ela, mas ela que buscou se envolver comigo. Mas aí o que que acontece? Mas aí o que que acontece? Quando eu já tinha concluído o ensino médio, estava fazendo faculdade, ela começou a ficar com muitos ciúmes, me mandando mensagem, pressionando, perguntando se eu estava ficando com outras mulheres. E aí ela não estava me deixando mais eu estudar direito, só enchendo meu saco o tempo todo. Foi aí o momento que eu resolvi terminar
o relacionamento. Cortar mesmo. Cortar isso, cortei totalmente. Tá, aí eu disse, né? Passei no concurso da prefeitura e fui trabalhar na saúde. Nesse período, quando eu estava ali no sexto período, do quinto para o sexto período da faculdade, eu me envolvi com uma colega de trabalho, uma enfermeira, né? Que essa Eita, aí, se eu já. for contar a história aqui, aí vai ficar muito longo. O podcast vai focar só que se a gente falar mais da questão da minha trajetória de vida e não focar só na questão de relacionamento. A gente pode fazer uma só do, Um outro momento. só do relacionamento. Tu pode pegar assim os pontos principais assim dessa Tá. história aí. Aham. Então esse relacionamento com essa enfermeira foi o que me fez conhecer a Red, foi eu acho que a período mais traumático que eu passei na minha vida, porque ela era muito manipuladora. Todos os comportamentos que são citados no meio masculinista com relação à manipulação feminina, eu sofri, né? Infelizmente. Só uma pergunta, tu chegou assim, do momento que tu cita das manipulações, mas antes de tu começar a sentir isso, tu se envolveu com ela ao ponto de ter relações sexuais? Não, porque esse era um ponto que ela sabia jogar bem com isso, Ah, entendeu? ela manipulava até isso, Isso, ela dizia que nunca tinha tido relações tido relação sexuais. sexual, dizia que era virgem. Meu E aí, só Deus. que ela é o seguinte, eu era Blue Pill na época, né? Uhum, Vamos considerar isso. Ela atiçava, é aquela questão, né? uhum, E o chicote. depois, exatamente. Cara, isso me deixava puto, entendeu? Mas depois a gente entra com mais Uhum. detalhes nesse aspecto. Mas eu sei que com essa relação complicada, eu passei acho que uns 8 meses nisso, né? Aí eu fui muito abalado psicologicamente, até mesmo nos estudos. Chegou a afetar nos estudos, né? Chegou, com certeza. Aí foi o período que eu resolvi romper. Eu só rompi depois que eu conheci a Red, aí li nessa ralita, comecei a aprofundar nos conteúdos. Isso foi por volta já o quê? De 2020, né? Quando? 19, Não, 20? 2019. 2019, né? 2019, isso. Quase no final de 2019. Exatamente, final de 2019. Eu conheci os conteúdos, aí fui me aprofundando, e aí cortei o contato, e ela veio atrás, porque o manipulador, Ele ele não não aceita aceita perder perder a vítima, exatamente. a vítima. Uhum. Ela veio atrás, mas eu resisti, por mais que eu ainda Tinha pressão em tinha cima. pressão, mas eu resisti e cortei o contato totalmente. E aí fui me reconstruindo Uhum. psicologicamente através dos conteúdos da Red, do masculino, estudando, lendo o material, assistindo os vídeos. Foi aí que eu fui passando dos canais, conhecendo e tal, me aprofundando, que até foi o período que eu conheci teu canal, ali em 2020, né? Uhum. Só que quando eu conheci teu canal, eu já tinha, como é que a gente pode dizer? Superado. Tu já tinha vencido Eu já tinha esse vencido essa problema. fase. Isso. Eu já tinha até caído. Primeiro foi porque a fase é o seguinte: tu cai lá na questão do desenvolvimento pessoal. Uhum. Aí foi quando eu comecei a treinar novamente, investir no shape. Uhum. Aí tive até outro relacionamento com agora aí uma estudante que eu estudava lá na mesma faculdade. Só que essa eu Aqui já na minha do tava. embaraço eu tava lembrando dessa estudante eu lembro que tu E esse também falou. foi outro relacionamento. Só que Só que esse aí foi nessa, mais de boa, não né? foi porque eu já tava. Escolado já, né? Já, entendeu? Essa aí nem teve chance. Eu já tava vacinado. E aí, tá, aí fui passando de fase, aí conheci teu canal, aí essa parte de desenvolvimento, nessa negócio de shape para atrair mulher, aí depois eu fui abandonando isso, que eu vi que isso era uma coisa muito superficial, né? Uhum. Mas foi isso. Aí até 2022, não, 2021, quer dizer, eu concluí o curso, né? Uhum. Concluí o curso, depois comecei outro na mesma instituição, mas eu fiz só 6 meses. Só 6 meses. Ah, sim. Porque o que que aconteceu? Eu estava me preparando para, após concluir a graduação, fazer um mestrado.
Que olha só, é uma coisa para quem vem de onde eu vim, que Inimaginável. inimaginável, exatamente. Uhum. Só que eu me preparei, entendeu? Financeiramente. Eu ganhava Ah, pouco, mas tu eu já ganhava aprendeu a pouco, ser minimalista. exatamente. Desde sempre, cara. Olha só, eu sempre fui muito, muito, como é que eu posso dizer? Ponderado, Ponderado, econômico. econômico, exatamente, ponderado nessa parte financeira. E olha que eu nem sabia o que era educação financeira, mas Uhum. mesmo assim eu sempre fui ponderado, mais racional nesse aspecto. Por quê? Porque como eu quase nunca tive acesso a dinheiro, nunca tive grandes Uhum. quantias. Quando eu conseguia fazer um bico ali de servente de pedreiro, quando eu era adolescente, alguma coisa assim, rapaz, o que eu ganhava, eu valorizava muito. Sim, Guardava, entendeu? E eu vi um exemplo em casa também, que minha mãe ela era muito desregulada nesse aspecto do financeiro. do financeiro. Então, ela me deu ela serviu de exemplo para mim, mas não é Pra no não sentido ser igual. exato, para não ser igual. Ela não seguiu o exemplo dela, mas seguiu o contrário que ela fazia. Entendeu? Que eu vi o tanto que era complicado, que ela fazia muita compra parcelada e ficava devendo várias pessoas. Ela arcava com as contas, mas sempre ali no vermelho, Tava sempre. sempre É apertado. sempre apertado, exatamente. E aí, eu vendo um exemplo, desde criança eu sempre fui muito ponderado nesse aspecto. Então, quando eu resolvi, eu pensei assim, não, eu posso ir além da graduação, posso fazer um mestrado, tenho capacidade. Dali eu já fui me preparando Uhum. financeiramente, né? Então, quando cheguei, terminei a graduação, comecei outro curso, mas quando eu passei no processo seletivo do Uhum. mestrado para outra universidade federal, eu tranquei essa outra graduação que eu estava fazendo, e aí fui para a capital do estado aqui do Pará fazer o mestrado, né? Que Outro aí, grande a desafio, né? outro grande desafio, que aí nessa fase da minha vida foi que eu realmente vi a disparidade que é o mundo de quem já nasce No berço de no berço ouro. de ouro e para quem vem de, Uhum. entendeu? Então, então, continuando, eu já tinha me preparado, já tinha uma renda específica para me manter, vamos colocar aí, um ano sem trabalhar. Uhum. E aí, quando eu passei no mestrado, eu não tinha a bolsa inicial, né? Mas eu fui mesmo Uhum. assim, porque eu já, conforme eu disse, eu estava preparado financeiramente. Aí eu mudei para Belém, passei só 6 meses ali Uhum. sem bolsa, gastando o que eu tinha juntado. Mas eu não gastei muito. Porque, pra tu ver, ó, como eu já tinha experiência de ter saído de casa e tal, Uhum. foi tranquilo. Essa parte aí já estava Eu superada. já sabia que não ia ser fácil, que eu ia chegar lá, ia ter que alugar, compartilhar ficar em alguma república. Nisso pra mim já Uhum. estava tranquilo, já, entendeu? Então eu já sabia o tanto que eu tinha que gastar, como que eu ia fazer para não gastar muito, para me manter durante um período que eu tinha que me manter. Sim. Então, passei 6 meses ali, aí já, pá, tive boas notas, saiu a primeira leva de bolsa, eu já fui um dos primeiros selecionados. E aí, durante os outros 1 ano e meio, que foi o restante do mestrado, eu passei tranquilo, recebendo a Eu vou bolsa. lhe fazer uma pergunta, assim, curiosidade. Tu fala se você puder. Uhum. Eu sempre ouço falar que as bolsas para mestrado são valorizadas. Eu já ouvi falar de 4 mil por mês, 5 mil. É isso mesmo ou não? Não, a bolsa do mestrado, dependendo da. Também depende da instituição, né? Hum. No caso, como a bolsa que eu recebi era da Era da Fundação CAPES? de não, era Ah, da Fundação de Pesquisa aqui do Pará. Mas a da FAPESP. CASP é do mesmo valor, que é 2.000 e. Ah, não, eu tô confundindo bem aqui. A de 4, 5 mil da CAPES é pro exterior. É porque uma vez eu vi na Ah, televisão, quem vai sim. pro exterior estudar é um pouco maior, é o dobro. Então essa daí é 2 mil e quanto? Eu acho que é 2.100. Isso, 2.100 do mestrado. Sim. Mas só que tem outras instituições, por exemplo, a de São Paulo, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, ela paga a base de 4 a 5 mil reais para o mestrado. Doutorado chega a 7, 6 e pouco, Olha. 7. Entendeu? Mas só que você tem que botar a mão na massa, né? Tem que Isso. estudar, pesquisar Exato, muito. exatamente. E então aqui a FAPESP aqui do Pará paga 2.100, a CAPES também paga 2.100, pagava 2.100, né? Uhum. Mas pense bem, eu estava morando ali lá em Belém sozinho,
R$ 2.100 pra Todo mim, mês, todo mês. ainda com Não, saldo ainda exato, com o que em eu já conta, tinha, fiz foi economizar mais, quando juntar fez mais. juntando mais. Exatamente. E tem outro aspecto, eu não gastava com alimentação, Olha, porque eu me alimentava na universidade, no restaurante da universidade. de De graças. graça, almoço e janta tranquilo. Então eu passei o período do mestrado, foi a fase, eu acho A que, melhor a fase. melhor fase da minha vida. Porque, bicho, eu fazia o que eu gostava, que eu fui estudar o que eu gostava de estudar, desde a Uhum, graduação. Ou seja, na graduação ainda tinha disciplina que tu. Começam muitas disciplinas. Tem algumas que tu não gosta, né? uhum. No mestrado, não. Tu vai escolher estudar só aquilo que tu quer, que tu gosta. Então eu estava fazendo o que eu gostava, recebendo para isso. Enfim, tinha tempo livre para estudar, para fazer o que eu quisesse. Entendeu? Cara, uma vida pra mim Vida perfeita. perfeita. Aí tá. Passei esse período lá em Belém, conheci pessoas da elite da cidade. Para tu ter uma ideia, no curso que eu entrei, no mestrado, só tinha eu que vinha de escola pública. E o mais fraco financeiramente. Moça, eu entrei em outro mundo, conheci outro mundo. Entendi. Entendeu? Uhum. Outro mundo totalmente diferente, de pessoas que. O mestrado, eu não sei te falar hoje, assim, mas eu já vi relatos que é uma pequena percentual da população brasileira. Ah, eu mesmo. Eu não tenho mestrado ainda, mas eu falo que é por culpa minha mesmo. Eu desleixei e não fiz, né? Mas é uma. Eu não sei se é 3%, 4%, é uma coisa assim. É um Sim, pequeno público no Brasil, sim. já foi mais difícil. Hoje não está tão difícil mais fazer um Uhum. mestrado, mas eu diria que numa capital e numa universidade de ponta ainda é difícil, Para entendeu? fazer? Isso. E se tu chegar a adentrar num mestrado numa universidade de ponta na capital, eu tenho certeza que quem tu vai encontrar lá vai ser um grupo seleto da elite do país, Uhum. sempre. Filhos da elite. Isso é fato, que foi o que eu encontrei lá em Belém, entendeu? Ali eu comecei a, tipo assim, mudar totalmente Visão de a mundo. minha visão de mundo e até mesmo deixar muito para trás aquela personalidade que eu tinha, assim. Porque tu vai convivendo com pessoas A de mente vai nível se cultural, ampliando. isso, de nível cultural mais elevado, aí tu vai também incorporando toda aquela perspectiva ali, né? Jeito de ser, de falar, de se comunicar e tudo mais. Sim. Então, aí eu passei os eu vou ter que coisar aqui comigo. Então, eu terminei o mestrado em Belém, passei 2 anos morando lá. Foi uma fase muito boa, curti, conheci muitas pessoas, fiz amizades. Só que tipo, eu acho que é assim, nós acabamos tendo uma interrupção, acho que eu estou lembrando bem aqui o que era uma questão que você queria falar. Pode deixar gravando aí. Uhum. Foi a questão da elite, do seu contato com esse mundo diferente que te ampliou a mente. Só queria deixar isso Ah, aí para você sim. fazer suas conclusões Ah, sim. a esse respeito. Certo. Conheci muito durante essa experiência do mestrado, conheci pessoas de excelente nível intelectual, cultural. Por exemplo, meu orientador do mestrado fez graduação na USP, mestrado na USP, doutorado na USP, fez pós-doutorado nos Estados Unidos. Olha, só conviver com uma pessoa com Desse nível. desse nível, né? Automaticamente você já se sente mais confiante para seguir e galgar passos maiores. Só de estar tendo contato com pessoas desse nível. Aí esse é só um ponto assim para depois a gente entrar na questão do concurso, Uhum, para a gente comparar a competição entre pessoas que vêm de família pobre e pessoas que já nascem nesse mundo da elite, né? uhum. No ramo dos concursos. Mas isso aí é outra conversa. Mas para só o fato de conviver com pessoas assim com um nível
educacional mais elevado, não, Uhum. questão cultural mais elevada. Só isso já te faz, já te torna uma pessoa mais confiante. Tem aquela frase de que Nós somos a média a média das pessoas dos que a gente conhecidos. convive. Exatamente. Isso é fato, essa questão que realmente não tem como negar. Mas continuando. Em 2023, final de 2023, eu estava para concluir um mestrado e meu orientador me deu a opção de fazer o doutorado em São Paulo, que seria na Fundação Getúlio Vargas ou onde ele estudou, que foi na Uhum. USP. Veja só, eu, um rapaz que morava numa casa numa tapera lá no interior do Pará, que quando chovia entrava água, mãe solteira que não sabia nem ler direito. Tipo assim, De repente de se vendo repente lá se viu numa no situação topo. exatamente no nível, né, acadêmico. Só que eu pensei assim, entre continuar a vida acadêmica e passar em um concurso na fase que eu achei que passar em um concurso seria melhor. E depois que eu me estruturasse financeiramente, né, tivesse uma condição financeira mais estável, eu poderia continuar no doutorado. Até porque são muitos anos 4 anos, né? de estudo, exatamente 4 anos de estudo. Depois que você termina o doutorado, você se vê numa situação de desemprego Uhum. e aí tem que depois passar por processos seletivos ou concursos, Concursos. que não é fácil. Daqui para sair uma vaga na área que você se especializou, não sai assim do De dia para a imediato. noite. Aí eu pensei, não, vou garantir o concurso, e aí depois que eu tiver já passado pelo estágio probatório, posso pedir uma licença e fazer o doutorado. Foi o que eu fiz. Passei no concurso para SEDUC, Secretaria de Educação, e aí assumi o concurso, terminei o mestrado e hoje estou concursado como professor tranquilo. Vou esperar agora O probatório, né? probatório e depois vou seguir no doutorado e possivelmente seguir uma carreira acadêmica no nível superior. Se até lá também não passar em um concurso melhor, já que a gente tem que estar sempre estudando, né? Então, assim, a minha trajetória até aqui foi isso. Sair de uma situação de Não. zero perspectiva, né? Para estar onde eu estou. Eu acho que talvez não é muita coisa para quem já nasce, né? Com pais, sei lá, uma família de classe média alta, talvez não seja muita coisa. Mas para quem veio da extrema pobreza mesmo, me considero um Eu, vitorioso. tu lembra que houve um momento na nossa conversa aqui que eu até pausei a gravação porque me deu um branco? Eu acabei de lembrar o que era. Na hora que tu falou, aí tu fez eu lembrar aqui. Me dê aqui a palavra novamente. Agora eu fiz uma. Eu tava falando e eu acabei me perdendo na minha fala. Retomando também, para ligar o que você falou, eu tava falando da minha vizinha, o pessoal que mora aqui em frente à minha casa, que eram 6 irmãs e o irmão caçula, né? Eu falei da dificuldade que elas tiveram de estudar e de tantas outras pessoas. No entanto, o irmão dela, caçula, isso eu vi, porque morava, eu tinha contato com ele aqui, e as irmãs, sem que a mãe ouvisse, se desabafava comigo, né? E ela dizia assim, ela falou, nossa, o tanto que foi assim, o tanto que foi mais difícil pra mim, o meu irmão, olha o que elas falaram. Isso eu ouvi delas e eu ouvi até da mãe. Eu falo a mãe porque quem bancava mesmo aqui era a velha, né? Ela já é até falecida. Ela era servidora pública, concursada, tinha nível superior, enfim. Eu fui testemunha de ver, assim, isso já numa época que ela estava bem estruturada. Uma casa boa, carro na garagem, já aposentada, com um gordo salário na conta todo mês, servidora pública de 2 vínculos, então ela ganhava uma renda boa das aposentadorias dela, e eu vi essa mulher investir demais nesse rapaz, no filho caçula dela. Mandou para Belém para fazer cursinho, uma época ele passou quase 2 anos em Belém fazendo cursinho, para tentar um vestibular bom.
aí voltava pra cá, depois ficou em cidades aqui, cidades maiores aqui em volta. Cara, tu sabe de que ele trabalha hoje? Ele tá trabalhando, ele montou um tempo desse, não tem muito tempo, ele montou uma empresa pra ele. Uma microempresa, tipo assim, não tem aquelas máquinas de imprimir camiseta? Ele tá vivendo disso, de imprimir camiseta e revender. Tipo, se eu quero uma camisa com uma foto minha, eu levo a foto, ele monta lá e imprime. Sim. Casou, ele tá morando em outra cidade aqui na região, mas não quis estudar. Não quis estudar. E não foi por falta da mãe Apoiar. ter apoiado, ofereceu, pagava, bancava, e ele não quis. Não quis mesmo. Aí tu tá. Aí, por isso que eu falo que tudo é relativo, porque você tem a situação do jovem que a mãe e o pai dá a condição financeira, a oportunidade. Eu vou usar um palavrão aqui, e aperte não quer, não aproveita. Um exemplo, as irmãs dele, a mãe fez diferente. Eu sei que elas ficaram tristes com a perda da mãe, tudo até hoje sente, mas em vida, eu cheguei a ver elas reclamar da mãe algumas vezes, nesse sentido assim. Uma vez eu escutei a Mariana dizer assim pra mim, ela falou, né, às vezes eu sou ressentido, eu carrego a mágoa da minha mãe porque mamãe, quando nós tudo novinha, eu e minhas irmãs com 16 anos, cara, eu não sei, ela já se foi, essa minha vizinha, eu não tem como saber de fato, né? Mas a minha amiga, ela dizia assim, não, a minha amiga, a filha dela não, era ela mesma, a velha. Às vezes ela dizia assim pra mim, que ela tinha um cunhado, que era irmão, não, era casado, um homem casado com uma irmã dela, cunhado dela. Aí disse que essa irmã, esse cunhado olhava pra ela e falava assim, ei, fulano, eu tô com 6 fêmeas dentro de casa, o marido dela era alcoólatra na época, um vagabundo, ela que sustentava a casa. Tu, com essa renca de 6 fêmeas dentro de casa, com o marido do jeito que não te ajuda em nada, tu tem que passar o dia trabalhando. Isso, ela disse que essa fala foi quando elas eram pequenas ainda, sabe? Tudo menina ainda. Tu pode preparar que tu vai estar com a casa cheia de puta. Tu vai estar com a casa cheia de puta, sabe? De rapariga dentro da tua casa parindo pra tu criar. Tu pode se preparar. Como é que tu faz? Como que tu faz uma coisa dessa? Aí ela disse que um dia falou pra ele, depois eu vou, aqui o pessoal usa muito essa expressão, eu vou quebrar essa castanha no teu nariz, depois eu vou te mostrar se minhas filhas vai virar rapariga. Eu vou te mostrar. Aí, por conta desse cunhado que falava isso, o que é que ela fazia? As filhas tudo adolescente ainda. Teve irmãs dela que casou com 16, com 17. A Mariana casou com 17 anos, tudo novinha. Ela arrumava o primeiro namorado, a mamãe já obrigava a casar. E aí ela comentando assim, poxa, por que que ela não fez como ela tá fazendo com o meu irmão? O meu irmão caçula hoje é tratado igual um príncipe, sabe? Tem tudo, anda de carro, tem um quartão só pra ele, roupa boa. Ele não trabalhava, esse filho dela, quando morava aqui. Só namorando, só curtindo, e não quer saber, não queria saber fez mal o ensino médio, não queria saber de estudar, né? Então, aí, ou seja, as que a mãe não lhes ofereceu o estudo, depois já de casada, já com seus 30 e tantos anos, foram correr atrás de fazer seus cursos superiores, né? E ele, que a mãe ofereceu, ele bem novinho, ali no ensino médio, ele não quis, não aproveitou. E a mesma coisa, igual você. Aí a gente tem muito aquele olhar assim, a pessoa que vem da pobreza, que vem, meu Deus, não tem condição, não vai prosperar, não vai. Olha aqui você, os patamares que você já conseguiu. Nem, você não é rico e nem eu. Mas eu tenho certeza que de onde tu saiu para onde tu estás hoje, e agora que tu tá, eu diria que tu vai começar a colher os frutos agora mesmo, de fato. Tu vai começar a construir tua vida, as coisas que você almeja a partir de agora, especialmente, que o teu salário. Agora tu concorda comigo que agora tu tá pegando a maior renda? A Sim, maior renda sim. você tá pegando agora, né, como Isso, servidor público, exato. assim como eu também. Então, tanto você não tem essa garantia aqui da elite, que todos ali vão ser, vai ter aqueles que não querem. Eu acho que da elite é a minoria que não vai que não vai seguir nesse caminho Isso, do a minoria. sucesso. Exato. Tem um ou outro que não vai. Já na pobreza, a raridade é você. Exato, A regra é exatamente. se de cada 10, não, sei lá, de cada 100, um chega onde você É, chegou e exato. 99 vai para cachaça, Exatamente. para raparigada, o Subemprego. subemprego, os vícios, isso é quando eu estou colocando as melhores das hipóteses.
Quando muitos entram logo pro crime. É droga, é roubar, é fazer tudo que não presta. Exato. Mas eu digo aqui para você, a gente ainda vai prosseguir aqui no nosso bate-papo, mas aqui, pessoal, tá uma prova de que por mais difícil, por mais escuro que sejam os nossos caminhos, se você construir um propósito, você mirar eu gostei quando você falou uma coisa, e às vezes eu faço isso quando eu estou na sala de aula, e eu acredito que você também fará, em algum momento. Uhum. Quando tu disse assim para mim que você ouvia dos seus professores, quem faz isso aí geralmente é os bons professores, porque os que vai só pro salário cair na conta todo mês, ele não quer nem dane-se, tipo assim, né? Mas você disse que teve professores que dava esses conselhos, dava os incentivos, né? Para o Uhum. estudo, de levar as coisas sérias, às vezes até assim, olha, se você não é rico, se seus pais não são ricos, a opção melhor que você vai ter Sim. para construir um futuro melhor será estudando. Porque o estudo aqui no Brasil, eu até anotei aqui, ó, acabar ainda, em algum momento aqui da nossa conversa eu vou frisar isso aqui. Estudar no Brasil ou ir para o exterior, ilegal, eu sempre bato nessa tecla. Eu acredito. E o quê? Que, igual você, bem aqui, tu já tá com teu mestrado, tu passou num concurso de estado, já tá trabalhando, daí a pouco, olha, escuta o que eu tô te falando, tu terminar o probatório, tu passando num seletivo pro doutorado, tu pode pegar 4 anos de licença, de afastamento, remunerado, e vai fazer seu doutorado, por lei você é obrigado depois a cumprir mais 4 anos, ou então você terá que devolver o dinheiro, né? Tem essa regra. Mas depois você poderá sair num concurso de uma universidade federal, você. Isso. Pessoal, o que eu já falei isso para ele, vou repetir aqui na gravação. Eu falo para ele que eu vejo um futuro brilhante com esse rapaz aqui. Ele é inteligente e ele, assim, hoje eu falei, amanhã ele já tá indo embora, né? Amanhã cedo ele vai embora para a cidade dele, vai embarcar no ônibus, mas eu falei que eu me senti muito honrado. Eu me senti honrado, eu me senti presenteado com a visita dele aqui até a minha casa. Na verdade, quando eu o convidei, quando a gente fez esse combinado, é porque eu já conhecia a índole, eu já conhecia o histórico dele, através de. Virtualmente, né? Na verdade, a gente também já tinha. Essa aqui é a segunda vez que a gente se encontra. Nós nos encontramos na ida para Palmas, né? Quando a gente foi fazer uma prova lá, eu estive praticamente 2 dias com ele, agora estamos nos encontrando. Eu sou uma pessoa, eu hoje, até pelos conhecimentos que eu tenho, tipo assim, da área da psicologia, da psicanálise, do que é uma pessoa de boa índole, o que é uma pessoa perversa, com transtorno de personalidade. Então eu aprendi muito a filtrar isso. Então, assim como eu, quando percebo que a pessoa é abusiva, tóxica, eu me afasto, as pessoas boas, as pessoas que são excelentes referenciais, exemplos de vida, eu quero. É esses que eu quero do meu lado, eu quero esses para somar, para agregar, para me inspirar mais ainda. Então, por que que quando eu chamei, eu juro para vocês aqui, a princípio ele não estava muito afim não de gravar aqui, porque, ô Vitor, eu sou tímido, eu não sei se eu vou dar conta de falar, ele é meio tímido mesmo aqui, se eu não oferecer as coisas, "Ei, vem comer, vem tomar isso aqui e tal, o homem fica calado pros cantos aqui, não quer. Mas assim, eu procurei deixá-lo o máximo à vontade aqui e falei, moço, vamos gravar. Eu falei, eu vou te falar o objetivo dessa gravação. Eu falei, tu é um bom exemplo, você é um bom exemplo, você tem uma história de vida, de superação. Enquanto, olha, eu vou te falar agora eu vou sair um pouquinho do campo, mas a gente já volta para isso aqui, mas eu vou falar um Aham. pouquinho do campo psicológico. Eu já conheci rapazes da sua idade, até mais novo do que você, também com históricos conturbados lá para trás, mas o que que foi muito engraçado que aqui eu já tô tendo essa interação contigo, já você no ápice das suas conquistas, mas eu já encontrei pessoas, por exemplo, que ainda não tinha ainda o curso superior, ainda não tinha emprego, estava numa situação difícil e com muitos traumas, com muitas cargas negativas do passado. E eu percebia que essa pessoa, quando eu tentava, olha, a gente tem que pagar, você pagou o preço, não pagou? Você Sim, pagou um preço para você estar paguei, onde está hoje. com certeza. Nada, não é de graça, a gente tem que correr atrás. Falei, então, pague o preço, se esforce, abra mão. Olha, acredite ou não, eu já me vi assim, afrontado, desrespeitado
por esse tipo de pessoa, porque não, a pessoa não quer sair do posto de coitadinho, de vítima, né? Eu quero ser sempre visto como as pessoas têm que ter pena de mim, eu tenho que ser ajudado, porque ainda dizer assim, eu já ouvi frase de homens, de rapazes, tipo assim, não venha me cobrar estudar não, Vitor, porque eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia todo e chego cansado de noite em casa. Não, eu não consigo estudar, porque lá em casa é um inferno. Lá em casa tem confusão, tem briga. Cara, e o quê? Eu estudava aqui em casa mesmo com briga, mesmo com confusão do meu pai, da minha mãe, era minha irmã ignorante comigo, era aquela coisa, e mesmo assim, foi fácil? Não foi fácil, mas eu metia. Eu digo, quando estava insuportável, eu ia para casa da minha amiga Mariana, eu ia para a biblioteca lá da universidade, eu dava um jeito, nem que eu fosse para uma praça, se eu não tivesse um outro lugar para mim, eu ia para debaixo de um pé de árvore, sentar num banco com minha apostila, com um livro, e ia sentar e ia estudar. Quando a gente você quer alcançar uma coisa, você se submete, você paga o preço. Agora, Exatamente. quando não quer, meu amigo, quando não quer, aí tudo é desculpa para não fazer o que precisa ser feito, para correr atrás, não corre atrás, e acha ruim se alguém apontar. Fica ofendido, fica achando ruim se alguém criticar. Não é para falar. Eu mesmo, quando eu começo a ajudar assim, que eu vejo que a pessoa já vem com grosseria para falar, mas olha, o que que. Uma vez eu vi uma psicóloga falando, foi. Deixa eu ver quem foi, meu Deus, foi tantas psicólogas, mas eu arrisco aqui que tenha sido a doutora Cássia Rodrigues, que eu acompanhava muito ela. Ela dizia assim: entre você mudar a sua história de vida para você ser um vencedor, uma pessoa que superou todos os males e alcançou a sua vitória. E aquele que quer ser a eterna vítima, ele não quer sair do posto de vítima, qual que é o mais fácil? Onde é que é o mais fácil? E ela mesma responde essa pergunta. Ela falou assim: ser a eterna vítima é sempre mais fácil, mais cômodo. Porque para ser a eterna vítima, você não precisa fazer esforço nenhum. Basta ser. Eu sou a vítima. Eu sou o coitadinho. Pronto. Todo mundo tem que me ver como coitadinho. Agora, para você mudar você sair desse posto de vítima, há que se pagar um preço. Igual que tu pagou. Você sofreu. Sofri. Você lutou muito, teve que, igual tu falou, entre aspas, saiu da zona de conforto, saiu da casa da mãe, passou fome, talvez até Sim, humilhações de com pessoas, né? certeza, com certeza. Mas tu tinha um objetivo lá na frente. Cara, eu também, Ilker, com 14 anos, eu já tinha assim, eu já mirava nisso aí. É tão tanto que, embora eu tendo sido doutrinado na igreja adventista para casar, que lá eles batem muito. Ou você, tipo, eles falam assim, ou você seja um eunuco para Deus, tipo assim, que seria o celibato, né? Eunuco seria o celibato. Ou então você casa, porque não pode estar em pecado, não pode namorar muito tempo, porque vai pecar, ou tá, sexo fora do casamento é visto como se fosse se prostituir. Então, assim, você tem que casar. E eu já ficava assim, com aquela visão conservadora também. Não, como diabos é que eu vou querer casar? Eu escutava isso na igreja, tipo assim, como é que você pensa em arrumar mulher se tu não tem condição de sustentar nem a ti mesmo? Não, você tem que estudar, você tem que se emancipar primeiro, para tu poder, isso falando pros homens, né, os rapazes, para você poder depois tirar uma filha alheia da casa dos pais dela para você casar. E eu tô acredito que eu vim dessa mentalidade, que eu tinha que estar estável financeiramente para poder Mas, casar e sustentar uma mulher. aham, Era assim, porque eu fui doutrinado a ver dessa maneira, aham, né? Eu tinha que ser a coluna da casa financeira, né? Para sustentar. A mulher, aham. se trabalhasse bem, se não trabalhasse, mas eu tinha que dar conta do Isso. recado. Não casei, conforme você já sabe, porque só brotou mais foi mãe solteira, as novinhas que eu queria não me quiseram, era mãe solteira, não, Deus me livre. Aí, enfim. Então aqui, que essa história, que gostaria eu de poder trazer muitas histórias como a sua aqui, dessa superação, porque ajudaria mais, mas o problema é que é poucas histórias. E olha, de muitos rapazes que eu já tive contato via Telegram, que entram em contato comigo, cara, é poucos, assim, até. Eu tô falando isso não é para humilhar ninguém, não. Eu tô falando isso, é uma crítica construtiva, é como se eu estivesse assim cutucando, ei, fulano, tu tá ouvindo essa minha crítica aqui? Desperte, corra atrás. Aham, E isso, olha, isso, isso. e eu te digo que a melhor. Tu fez uma escolha igual eu fiz, assim, a melhor fase pra gente correr atrás é quando se é novo. Olha, Uhum.
todo esse esforço que tu teve aí, se tu fosse fazer, tu fosse esperar chegar aos 40 anos para tu fazê-lo, talvez tu não conseguiria, porque o teu psicológico, o teu físico já não é mais o mesmo de quando você tem 20 anos. A gente com 20 anos, a gente aguenta mais o tranco. Você aguenta perder mais sono, tu aguenta trabalhar e estudar. Com 40 anos, meu amigo, eu sou mais velho que você, eu já acho que 13 anos, acho que eu sou mais velho que você. Eu Hoje eu já sinto um pouco o peso da idade. Eu não consigo fazer hoje o que eu conseguia fazer quando eu tinha 18, 20 anos. Nesse campo do estudo é a vista, que não aguenta ficar muitas horas e horas na frente do computador lendo, perder sono. Se eu perder se eu dormir pouco de noite, no outro dia eu estou ressaqueado. Então, assim, você aí que está me ouvindo, aproveite a sua juventude. Não que quem já está com a idade mais avançada não possa correr atrás, mas já vai ser um peso maior. A idade, ela se constitui como um peso aí. Quem é jovem, aproveite. É bem melhor você. Até porque você usufrui mais, né? Quem constrói uma independência financeira novo vai usufruir mais tempo 10, 20 anos, 30 anos. Quem consegue com 40, 50 vai usufruir menos, porque essa idade a gente já está se aproximando da velhice, né? Aqui, deixa eu molhar meu bico aqui, eu vou olhar pro meu caderno aqui onde eu anotei. Tu falou aí de uma coisa que eu queria, é só um adendo aqui. Quando tu falou de uma enfermeira, né, que você trabalhou, eu queria deixar aqui registrado nessa gravação todos os lugares que se trabalha, a gente encontra pessoas difíceis. Porém, eu quando trabalhei na saúde, eu vou falar de um grupo de pessoas que eu não vou mentir pra você, não. Assim, se tiver homem aqui me ouvindo que é dessa profissão, não é de você que eu tô falando do sexo feminino, mulher. Mas eu trabalhei quase 4 anos foi 3 anos e meio mais ou menos na saúde e eu convivi muito com enfermeiras. Nos vários lugares que eu passei, às vezes, por exemplo, teve lugar que eu fiquei 2 anos que passaram 3, 4 enfermeiras. Uma vinha, ficava 6 meses, depois vinha outra, depois vinha outra, coordenando ali aquele trabalho. Cara, mas eu sei, uma vez eu contei, eu acho que nesses 3 anos e pouco, eu acho que eu trabalhei com umas 9 enfermeiras, mais ou menos, 8 ou foi 9. Delas tudinho, só teve uma que foi gente fina comigo. Uma só, e foi a última. Que aí foi quando eu fui ser professor, fui trabalhar como professor e pedi exoneração dessa função que eu tinha. Ela foi a última enfermeira que eu trabalhei e eu diria até que ela foi gente fina comigo. É muito comum a mulher lésbica, ela era lésbica, assumida. A le- Hoje, ó, depois até, incrivelmente, essa mulher de que eu estou citando aqui, eu tenho ela na minha rede social e eu tava vendo ela ainda agora, ela já é uma senhora já, se não já aposentou, deve estar perto, ela é uma sessentona hoje. Na época que eu trabalhei com ela, ela estava com seus, talvez ali 50 anos, mas agora ela deve estar com muito, eu arrisco aí uns 66, 67. Hoje eu vi uma foto dela lá na academia com uma novinha, meu amigo. Uma novinha, ela toda a vida, essa senhora com quem eu trabalhei, ela só pegava mulher nova. Sempre ela já assumiu mesmo assim de morar junto, sempre eram meninas novas, bonita, loira, corpinho. Eu digo, não é muito diferente dos velhos, né? Os velhos, quando quer mulher, gosta das novinhas, pois ela é do mesmo jeito também. Eu vi ela se exibindo com uma novinha, mas aquilo é porque ela tem grana. Ela é empresária, assim, do ramo da enfermagem. Ela trabalha no público, mas ela tem alguma coisa também no privado da profissão dela de enfermeira. Ela anda de caminhoneta aqui, enfim, tem uma situação boa. Mas assim, com exceção dessa senhora que eu trabalhei, que eu acho que ela foi legal comigo, ela foi boa pra mim como chefe, eu acho que foi exatamente porque ela era lésbica, e aí lésbica tem aquela, acho que elas se veem que é alvo de preconceitos, e ela acabou, cara, foi gente boa. Essa daí eu boto assim de fora, mas excluída essa mulher com quem eu trabalhei, as outras que são héteros, vamos dizer assim, que ficava com homens, meu amigo era um inferno assim de eu aqui nos meus bate-papos aqui com o Wilker, eu pude até a gente recordou algumas histórias. Ele ficou, eu escutei lá no teu canal, uma história que tu falou assim, assim, e a gente, eu pude, foi um momento assim, foi 2 dias aqui de muito bate-papo.
E eu recordei algumas histórias de enfermeira que eu pude. Eu. Tua chefia não era enfermeira, não, né? Era. Era enfermeira? Nós não vamos aprofundar aqui, não. Nós vamos já estar aqui. Mas assim, só a título de curiosidade aqui. Tudo que tu ouviu de mim aqui nos relatos desse canal que eu já falei, acho que lá do outro. Tu falou que acompanhou bastante no Migtal TV, né? Relatos antigos meus, né? Isso. Das enfermeiras tu ouviu. Ouvi, Ouviu e ouvi. ouviu aqui a gente Aham, comentando isso, também, né? exato. Eu ia te perguntar assim, quando tu trabalhou na saúde também, tu notou, tu pôde assim, digamos assim, quando tu tava me ouvindo, era como se no teu, pairou no teu pensamento assim, porra, eu vivi isso aqui que o Vitor viveu também. A enfermeira lá também era escrota, era ruim. Tu viveu isso, tu percebeu isso Sim, também? só é a enfermeira que era minha chefe, é porque eu não trabalhava no posto de saúde, eu trabalhava Externo. na secretaria, Uhum, na sede, né? uhum, Só que a coordenadora da atenção básica, que era a minha sei. chefe, ela era enfermeira. Inclusive era prima do prefeito da cidade. Eita, Só que é já. o seguinte, ela era extremamente autoritária, abusiva, desse perfil que tu citou aí. Só que tinha uma questão que me blindava, que era o seguinte, eu mexia com um negócio lá, eu exercia uma função que estava ligada a um programa do governo federal, um Uhum. sistema, que ele transmitia a produção dos profissionais para o Site do Ministério da Ministério da Saúde. Saúde. Isso. Uhum, E se desse algum problema nesse sistema, o município poderia perder verbas, uhum. entendeu? Era diretamente ligada à verba que o município recebia da atenção básica. Então eu era meio que tratado bem por isso. Tinha que dar certo Porque, contigo. olha, era muito problemático o sistema. Só eu que dava conta de mexer nesse sistema lá. Uhum. Ninguém mais conseguia. Todo mundo fugia porque era uma coisa extremamente complexa. Por isso que eu era tratado bem por isso. Não porque. Esse dia tu era tratado a pão de ló. Porque assim, se eu resolvesse chutar o balde, não, estão me explorando, estão me tratando mal aqui, eu vou pedir pra sair. Quem era que ia assumir esse cargo, ficar com o problema? Sim. Entendeu? Então, por isso que eu era mais só que os outros aí, o negócio era Ela pesado. escroteava mesmo. Exatamente, ela escruteava mesmo. E no ambiente interno dos postos de saúde também, às vezes quando eu visitava, eu Tu percebia que sentia era o tóxico. clima pesado. Exatamente. Clima pesado. Olha, Tóxico demais. assim, sinceramente, comparando o tempo que eu trabalhei na saúde hoje como professor, nas duas áreas tem a diversidade, mas eu vou te falar o que é para mim um pouquinho diferente. Eu todos os dias eu vou para a escola, aí às vezes eu passo pela direção, pelos colegas, né, professores. Bom dia, fulano. Bom dia, pronto. Entro para a sala. Aí meu drama é lá com os alunos. Eu tenho que me virar com os alunos para lá, né? Uhum. Mas assim, a não ser que seja realmente uma situação grave, geralmente eu passo tem semana que para não dizer que eu não tenho contato com a coordenadora, no dia do meu planejamento eu entrego uma documentação impressa para ela, só para ela assinar, ó, tá aqui o plano de aula, tá aqui a rotina, tá aqui isso, tá aqui, a gente tem que montar algumas coisas lá e passar para ela, que é por onde ela acompanha, né? E ela sempre pergunta, mas isso aqui tá batendo com o que você tá trabalhando lá na sala? Tá, sim e tal. Quando não dá, eu jogo para outra semana para terminar, enfim. Eu risco aqui de caneta no papel para ir demarcando, né, até onde eu Uhum. consegui ir. Mas ela fica lá para a sala dela, eu fico na minha sala, então assim, são pessoas, a diretora, se eu não tenho um assunto a tratar com ela e ela não tem comigo, elas ficam para lá para a sala delas, eu fico para minha e termino, bater o sinal e vamos embora para casa, né? Já quando eu trabalhei na saúde, não. Na saúde era diferente, porque igual tu falou, eu ficava dentro do posto e era o tempo todo, assim, toda hora eu tinha que estar entrando na sala da enfermeira, eu tinha que falar com a enfermeira, tinha que levar caso para ela resolver, tinha que estar Uhum. pedindo informação, assim, era muito vinculado, sabe? O meu serviço e o dela dependiam um do outro. Tinha Uhum. coisas que para ela resolver lá dentro da sala dela, tinha que eu resolver lá fora. Eu tinha que fazer Uhum. procedimentos lá fora para poder entrar. Então era o tempo todo aí aqui na minha região tem uma frase que diz assim: fulano não pode subir num sabugo
Tu lembra, tu já viu essa frase? Já. Fulano não pode subir num sabugo que é discursar. A pessoa porque tem um carguinho de coordenadora, que às vezes ela não ganha nem mais, às vezes não tem nem um adicional a mais por aquele cargo, é só o status mesmo, porque eu sou a coordenadora aqui, eu sou chefe aqui dentro, e aí já acha que eu me valho muito daquela frase que diz assim: queres pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe o poder. Dê um pouquinho, diz que é poder e dinheiro, né? Dê um pouquinho de poder e dinheiro para essa pessoa que você vai ver. Não é que ela muda, ela vai revelar o monstro que ela é, sabe? Se ela for um monstro, esse monstro se revela através de um cargo que ela ocupa. E eu não guardo boas lembranças, assim, muito mais do que quando eu trabalhei trabalhando como professor, eu fui mais pisado, mais humilhado. Olha, aqui acaba que eu tô fugindo. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de frisar aqui. Foi ontem eu estava conversando com o Wilker e eu recordei a ele. Eu não vou, ontem eu contei o relato todinho, mas aqui eu não vou contar o relato, não. Eu vou fazer só um recorte do momento, do que aconteceu. Mas ontem eu falei assim para ele que quando eu fui trabalhar na saúde, eu tinha 21 anos. 21 anos e eu eu tinha uma postura muito diferente da que eu tenho hoje. Eu fui moldando. Fosse nos dias de hoje, eu tinha me lascado todinho. Mas assim, eu ainda vivi uma época, quando eu entrei, que eu era reativo. Eu fui reativo. Apesar de todo. Eu não sei, às vezes eu acho até que talvez por. Tu falou. Teve um momento que você falou aqui assim, que. Por exemplo, se você vive dentro de um lar conturbado e violento, às vezes é tendente que a gente. Sem perceber, se de repente você não percebe, você exala isso lá fora também, esse Isso, comportamento exato. agressivo. Então, pessoal, eu vivi uma época que eu trabalhando na saúde e eu me achando assim, eu tô concursado aqui, né? Eu sou um concursado, então aqui eu posso chutar o pau da barraca. Eu posso empinar a carroça aqui pro lado dessa ordinária aqui. Então, assim, eu me vi em contextos trabalhando com enfermeira que eu acabava reagindo, de falar desaforo, de responder. Eu me lembro de uma ocasião, aconteceu uma situação, uma sacanagem, entre essa enfermeira e duas funcionárias do posto. Elas armaram a situação para me humilhar mesmo assim, para querer, tipo, perturbar a minha mente e me humilhar. Foi tipo isso que aconteceu. Uma coisa bolada mesmo, combinada. E quando eu fui chamado para o diálogo, na hora que eu percebi assim, que era uma coisa de má fé mesmo, uma coisa combinada entre elas ali para me sacanear, eu me retirei da sala e bati com a porta da sala da enfermeira e fui para minha sala. A sala que eu. Era tipo uma farmácia, eu fazia o atendimento, recepção e farmácia ali. E eu fui para lá, de repente essa enfermeira veio atrás de mim e veio querer dar uma de. Ela não gostou porque eu bati a porta na cara dela. Aí ela chegou e disse assim: Você não tem educação, não? Sua mãe não te deu educação, não? Você fazer uma coisa dessa, bater a porta daquele jeito. E olha, eu espero que o YouTube não me cause nada aqui, mas eu vou falar a palavra exatamente como eu falei. Eu disse, com essas palavras eu falei para essa enfermeira, eu falei, vá tomar no seu cu. Desse jeito, vá tomar no seu cu. E ela regalou assim o oi para mim, sabe? Ela, meu Deus, eu nunca fui tão desrespeitada. Eu nunca fui tão olha, eu vou fazer um relatório. Eu vou fazer um relatório e vou mandar, no caso para a secretaria, né? Vou mandar para a secretaria pela sua falta de respeito comigo. Eu digo, vá onde você quiser. Não tenho medo de você. Não tenho medo de você. Faça quantos relatórios tu quiser. Eu falei, ô fulana, eu não lembro o nome dela. Ô fulana, deixa eu te falar aqui uma coisa. Antes de eu vir para cá, eu já comi e bebia. Eu comi, bebia e vivia. Eu digo, se eu sair daqui, tu pode ter certeza que eu vou arrumar. Eu consigo outro trabalho, eu não vou baixar a cabeça aqui para você. E esse trem rendeu. Nós fomos chamados. Eu enchi a cara dela de prosa na época. Só que eu falei pro meu amigo aqui que depois eu revi isso aí. Depois eu fiz uma revisão disso aí, porque o que acontecia? Todas as vezes que tinha que alguém armava para mim e eu tinha esse tipo de reação, mandava se lascar, mandava tomar no cu, ir pro quinto dos infernos, e gritava e xingava, e partia mesmo pra baixaria, reagia. Eu lembro que eu me lembro quando eu tive essa conversa com essa mesma enfermeira que eu mandei ela tomar naquele lugar, ela se vitimizou diante da autoridade lá, porque disse que eu tinha faltado respeito com ela. Aí eu falei assim, eu digo, olha, é só você me respeitar. Me respeite lá dentro que você será respeitada por mim.
Agora é o seguinte, comigo é dois palitos. É dois palitos. É um que vai e outro que volta. Eu digo, se vier me esculachar, se vier me humilhar, vai ter a resposta à altura. Vai ter a resposta à altura. Eu não vou, não espere de mim que eu vou baixar minha cabeça, nem que eu vou calar minha boca. Nem que eu perca esse serviço aqui, mas eu não vou baixar minha cabeça para você. Mas assim, até por orientações de outras pessoas, assim, conversando, olha, não é assim, você vai se prejudicar, você é novo, você tem uma carreira profissional. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar como professor, eu já não tinha. Eu me lembro de uma vez, eu tive uma vez que eu discuti com uma diretora, eu teve uma vez que eu discuti, mas foi assim, botando ela no lugar dela, falando, mas eu tava com um gravador, gravando. Outra discussão que eu tive com ela, depois de tudo que ela me falou, aí eu disse pra ela, eu falei, olha, eu não vou conversar com a senhora mais aqui, eu vou na polícia. Foi em 2013, a primeira diretora que eu levei na justiça. Eu digo, eu não vou resolver isso em âmbito administrativo, eu vou procurar a polícia e vou fazer o boletim de ocorrência contra você e vou contratar um advogado. Nós vamos tratar lá na justiça. Isso numa época que eu não tinha noção do ginocentrismo, eu achava que a justiça fosse justa, né, para homens e mulheres. Enfim, mas eu acho, eu quero te dizer o seguinte, que entre trabalhar na saúde com enfermeiras e agora onde você está no colégio você vai encontrar grandes desafios também. Tenho certeza disso, até mesmo com direção, mas eu te digo que se você for estratégico, inteligente, com tudo aquilo, até que tu já ouviu também aqui no canal de gravar, documentar, ouça mais do que o que fale, tenha cuidado com as palavras, tenha cuidado com a reação, seja muito estratégico, você consegue. Eu estou há 14 anos, eu estou há 14 anos como professor e eu não perdi meu concurso até hoje. Eu venci embates judiciais, por quê? Porque eu deixei, aqui eu estou contando isso, usando como exemplo para que ninguém faça isso. Não faça isso quando você estiver trabalhando. Se for na CLT, se você quiser mandar um patrão tomar naquele lugar, mande na CLT. Sabe por quê? Porque CLT tu não tem garantia nenhuma. O dia que o patrão quiser mandar embora, manda, né? Agora, no serviço público é diferente. No serviço público é uma coisa que você conquistou, é o seu direito de estar ali, é uma carreira profissional, de certa forma valorizada se comparado com a CLT, e você colocar isso a perder por conta de gente ruim, de gente que não merece, não vale a pena. É muito melhor você ser estratégico e inteligente ao ponto de você ter essa pessoa na sua mão com provas e você fazê-la respeitar, fazer com que esta pessoa te respeite por obrigação, por medo de saber, porra, ele tem um podre meu na mão dele, eu estou na mão dele agora. Então, há como a gente vencer esses inimigos dentro do local de serviço de uma maneira mais estratégica e inteligente do que da forma como eu fiz. Hoje eu me dou o desconto que eu tinha 21 anos, 22 anos, eu não era tão amadurecido como eu sou hoje. Mas eis aqui como é que eu falo? Um depoimento de quem já viveu um pouco mais, né? E eu estou compartilhando aqui. Né? É muito melhor a gente aprender com a experiência do outro. Eu acho que você consegue se sobressair melhor trabalhando como professor do que se tu tivesse com enfermeira. Meu amigo, enfermeira é uma raça de gente assim que eu não carrego boas lembranças. Assim, eu não tenho, eu já ouvi muitas histórias assim, não só as minhas que eu trabalhei em posto de saúde, como de quem diz, eu já ouvi relatos que em hospital, com, lá que é o bicho da goiaba, como se diz. Lá é que o negócio é feio até entre elas mesmo, as próprias enfermeiras. É o inferninho. Eu queria só endossar aqui o teu comentário, quando tu falou, eu interpreto, quando tu falou de finanças, né, do dinheiro, que você aprendeu a ser econômico, minimalista, Isso, isso. cuidadoso com o dinheiro, né? Uhum. Eu falo que foi um mal que veio pro bem. Assim, é você olhar para toda a mazela, toda a situação ruim, mas dizer, não, o que que eu disso aqui, o que que me trouxe de É, aprendizado, de isso. amadurecimento, né? Aham. Penso eu assim, talvez se tu tivesse sido criado na fartura, tua mãe mimando você, te dando tudo que tu queria, te dando mesada, por exemplo, talvez tu não fosse esse homem. Uhum. Tu ia estar agora, tu poderia estar trabalhando concursado agora, mas tu ia ser igual eu conheço vários.
Olha, eu já, Ilker, eu conheço casos aqui onde eu moro de gente concursado que foi parar no psiquiatra, Uhum. enlouqueceu. Eu tive um colega ano passado, deixa eu ver, foi no início do ano passado, que ele enlouqueceu mesmo, entrou em surto, queria até matar o filho, a mulher dentro de casa, foi pra camisa de força, foi tirado pra fora aqui, aí depois fomos saber o motivo, por que ele surtou. Dívida. Dívida, diz que vários empréstimos, diz que o dinheiro, quando caía na conta, o salário dele, não sobrava nada, não estava sobrando nem para fazer o supermercado, de tanto empréstimo, financiamento que fez. Aí pirou o cabeçote, enlouqueceu. Então, eu deixo aqui para vocês, essa questão do financeiro, a saúde financeira, ela está muito atrelada à saúde física da gente, emocional. Quem vive muito endividado, quem vive o tempo todo no vermelho, no sufoco financeiro, que não sobra um real. Eu já vi muitos casos que fica doente, desenvolve transtorno de ansiedade, não dorme, não come direito, não tem sossego, sabe? Olha, eu já vi um caso de um cidadão aqui que ele falou foi para mim que não conseguia mais ter nem relações sexuais com a esposa por conta de dívida. Tava tão atormentado por causa das dívidas que não conseguia mais ter aquele momento íntimo com a parceira. Então, isso aí não foi assim, fulano tá com 40 anos e começou a ficar desse jeito. Isso aí foi lá da infância. Já o descontrole já veio de lá. Então, como você já veio dessa situação, então tudo que tu ganha, como é que eu tem uma frase, tem um dizer aqui na Androsfera mesmo fala que é tipo o pensamento da Escassez. escassez. Isso. Como tu viveu muito na escassez, tu tem medo. Tá meio que Exato. inconsciente, já Exato. aquela sensação, meu Deus, eu não posso gastar demais que vai fazer. Aham. Isso, exatamente, Tu cara. concorda, né? Exatamente isso. Então, esse aí é um ponto, eu acho que foi a tua vida, assim, levou a isso. Também, mas não podemos generalizar. Tem outros homens que passando pelo mesmo que tu passou, já reage diferente. Ah, eu vivi na miséria, não tinha nada, pois agora eu Agora. vou Aham. esbanjar, eu vou comprar Isso. tudo que eu quero, comprar carro, Exato. roupa cara, tudo, e ficar igual esses que eu falei bem aqui. Por isso que eu Uhum. falo, não tem como padrão. Às vezes, eu diria assim, que existe o que é maioria, o que é a regra, e tem as exceções, né? Mas eu acho que no seu caso exclusivo foi isso. Você aprendeu, você criou isso dentro de você, esse cuidado com o teu financeiro, foi por isso. Eu acho assim, hoje, trabalhe da seguinte forma, continue sendo muito responsável no teu financeiro, mas tenta mediar sim, porque também, tu vai entender agora o que eu vou falar, Aham. eu já vi casos assim também, que a pessoa, por ter vivido muito na escassez, ela se torna tão econômica que ela não aproveita o que ela tem. É Aham. só economizar, economizar, juntar e morre e não aproveitou. Morreu e não comeu bem, não vestiu bem, não fez uma viagem, não fez. Aham. Então, eu defendo o meio termo. Economize de um lado, mas do outro lado, pensa assim: não, mas eu cheguei aqui, eu tenho que Isso. usufruir também, né? Aham. Eu acho que esse equilíbrio, eu tento manter esse equilíbrio. Eu vivo, às vezes, fases que às vezes eu estou endividado. Mas uma coisa eu aprendi, eu não faço dívidas para muito tempo. Hoje eu não sou um homem para me ver com uma dívida de 5 anos. Aí eu vou Uhum. fazer aqui um financiamento para 60 meses, 84 meses, igual eu conheço colegas que fazem. Uma coisa, de repente eu fazer, eu posso até de repente se eu precisar fazer um empréstimo, ou comprar uma coisa parcelada, mas assim, não, isso aqui eu vou pagar em 10 meses, em 12 meses. Eu já fiz dívida que eu fiz em 10, às vezes no sexto mês, no sétimo mês, eu consegui quitar tudo, antecipei parcelas. Isso aí eu não sou contra. Se você botou na ponta do lápis, não, eu preciso de tal coisa, não sei lá, não juntei, não tenho tudo aqui, eu vou pegar esse empréstimo ou parcelar, mas com quanto que você olhe, não, eu vou pagar todo mês, mas isso aqui não vai me apertar. Ainda dá até para me guardar um pouquinho. Dá para fazer de boa, né? Então é sempre você ter esse cuidado. Mas eu tenho uma certeza tranquila que você conduzirá isso muito bem. E aqui eu vou tocar num ponto assim que é bem. Aí desse ponto aqui nós já engata para falar do concurso, de concurso. É, só. Ah, pode. Deixa eu. É porque já tá bem tarde já. Pessoal, eu tava falando aqui, eu tinha combinado aqui com o Wilker
que nós iríamos até a meia-noite e meia. Nós íamos gravar até. No meu relógio aqui falta 3 minutos para meia-noite. Aí a gente ia fechar, não, até meia-noite e meia. Só que o rapaz tá com sono, tá bocejando, tá piscando aqui. Aí ele pediu para pausar aqui, me falou que pretende deitar, até porque amanhã às 6 horas teremos que já estar de pé para entre 6 e 7 da manhã ele pegar o transporte para ir embora. Vai sair bem cedo. Aí nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos concluir, nós vamos fazer as nossas conclusões. Havia ainda um ponto. Se fosse para a gente prosseguir, ia ter mais um ponto. Nós iríamos falar do concurso. Era o último tópico, digamos assim, os 30 minutos finais era para falar do concurso, onde nós iríamos debater a questão de candidato, por que tem gente que passa, por que tantas pessoas passam em concursos excelentes e outros não, como é que é essa questão da pessoa igual nós aqui, concorrendo contra o cara que veio da classe média de boas escolas. A gente ia trazer. Isso aqui foi uma coisa que a gente já conversou antes, mas eu iria trazer novamente, a gente ia refazer esse depoimento. Como não será possível agora, porque ele precisa ir dormir, então a gente vai deixar para outro momento. Haverá a continuidade desse assunto. Aí eu vou ver de que forma, seja por um aplicativo, seja por captação de áudio numa ligação, eu vou ver. Ou, de repente, até um dia eu te visito, ou tu vem aqui numa outra data, a gente vai combinar da melhor maneira possível. Então, até onde a gente dialogou aqui, eu só tenho a agradecer. Você disponibilizou. Nós deveríamos ter feito isso desde que tu chegou aqui, mas hoje que eu resolvi, eu digo, não, antes dele ir embora, eu vou tirar esse momento. Mas, assim, eu só agradeço a sua colaboração aqui. Pode se despedir aí da galera. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui e espero que meu relato aí tenha servido para incentivar ou motivar muitos dos confrades. E é isso. Um prazer ter participado aqui do canal do Vitor, que eu acho que o melhor canal da Red que eu acompanhei e acompanho até hoje, né? Então, um prazer ter participado agora aqui do canal do E Vitor. melhor ainda, assim, cara a cara, né? E exatamente, melhor ainda, cara a cara aqui de ter conhecido ele pessoalmente. Então é isso, um abraço a todos. Um abraço.